Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Vai ser Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 3 da tarde, mais 5 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Hoje, 2 de fevereiro de 2025, vamos juntos com mais uma rodada deste Campeonato Paulista. Por aqui, a 6ª rodada do Paulistão 2025. Já o primeiro jogo deste domingo, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, hein? A bola vai rolar para Água Santa e Ponte Preta, direto do Distrital de Enemar, lá em Diadema. É isso, a bola vai rolar para Água Santa e Ponte Preta, hein? Jogão de bola que você vai conferir por aqui daqui a pouco com o Marcelo Corsato, com o Pedro Lino comigo e com o Eduardo Rodrigues, o nosso famosíssimo Bolacha. É a 6ª rodada desta Série A1 do Campeonato Paulista. Jornada esportiva que está começando para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. A partir das 18 horas você pode pedir a sua pizza. Anote aí, 99788 3821. Anotou? 99788 3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também, Hora da Macaca. Toda segunda, 9h30 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Hora da Macaca, toda segunda-feira para você no YouTube. Hora da Macaca. A produção tá
dizendo aqui que eu falei o horário errado, né? 9 horas da noite, produção, é isso? Então tá, Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Quer fazer um ótimo negócio? Coloque a sua marca, seu produto, estampe aqui nas redes sociais do Futebol Interior, também no nosso YouTube e na Rádio Futebol Interior. É só chamar no 989-89-3526, você vai fazer um ótimo negócio. Direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola. A direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje com o nosso Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que hoje vai dobrar aqui na mesa de som dos canais Futebol Interior. Conosco também a Valinhos FM 87,9. Por lá, a direção geral do Wagner Faneco com a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho. Na equipe técnica, 3 da tarde mais 8 minutos. Tá na hora de girar os destaques desta jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Gira aí, Bolacha! Ponte Preta. Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Ah, Macaca, você me fascina de um jeito que só você me fascina. 3 da tarde mais 8 minutos para destacar a Ponte Preta. Nós temos o nosso repórter fitness. Quem é ele, Bolacha? Repórter Pedro Lino. E aí, reportão, que foi representar a firma lá na apresentação do Neymar. O menino Ney. O tempo passa, né? E eu vou ficando mais velho. O Neymar, o tempo passa e ele continua sendo chamado de menino, né? Agora é príncipe. Ah, é príncipe? É o príncipe Neymar. O Neymar é o rei, o Pelé é o rei, o Neymar é o príncipe. Vamos aguardar, né? Então é isso, mas o nosso papo aqui é Macaca. O que você destaca desta Ponte Preta do técnico Alberto Valentim? Seu truta de balada também, né, Pedrolino? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes que estão na transmissão do Portal Futebol Interior de Água Santa e Ponte Preta. Meu destaque é a terceira vez que a Ponte vai enfrentar o Água Santa. A Ponte, que venceu o Água Santa por 7-2 em 2016, teve uma derrota por 1-0 dentro do Moisés Lucarelli. É a primeira vez que a Ponte joga no Distrital de Inamar, em Diadema. A Ponte, que vem de derrota para o Corinthians por 1-0 dentro de casa no estádio Moisés Lucarelli, que teve uma chuva. E novidade é que o Vicente Concha, o zagueiro chileno, está no time titular. Eu vou passar o time titular rapidinho aqui, Carlos. Sim, só o titular, mas manda lá. Diogo Silva, Simon, Arthur, Vicente Concha, Maguinho, Léo Oliveira, Emerson, Danilo Barcelos, Elvis, Vitor Andrade e Darley. Esse é o time da Macaca para encarar o Água Santa. Daqui a pouco a bola vai rolar 4 da tarde. É sexta rodada desta Série A1 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta que venceu só o primeiro jogo, né? Depois foram 3 empates e uma derrota, a primeira derrota da competição. Aliás, não temos mais nenhum time invicto, né? Ponte Preta, São Paulo e Internacional de Limeira até a quinta rodada eram os 3 invictos. A Ponte perdeu a invencibilidade na quinta rodada e na sexta rodada foi pro espaço a invencibilidade da Internacional de Limeira. Internacional de Limeira que jogou contra o São Bernardo. Rapaz, São Bernardo 15 pontos, 5 vitórias. Aliás, 3 times com 5 vitórias em 6 jogos. Mirassol, Corinthians e São Bernardo. E o Água Santa, hein? O que você destaca do time do técnico Marcelinho Paulista? Hein, Pedrolino? Meu destaque do Água Santa é que a equipe não vem fazendo um bom campeonato paulista de 2025. E o treinador é o Marcelinho, que jogou aqui na Ponte já, o No Carlos. Corinthians também, Isso, já trabalhou na Ponte Preta. Marcelinho Paulista, o time titular do Água Santa é Igor Vinhas, que já passou pela Ponte. Diogo Batista, Fábio Sanches, que também já passou pela Ponte. Robles, William, Renan Castro, Neilton, que já foi chamado de menino da Vila, né, junto com o Neymar. Netinho, Ademilson, Luan Dias, que já passou por Ponte Guarani, e Davi Gomes. O Água Santa, Carlos, está no grupo C, junto com o São Paulo, Novo Horizontino, Noroeste e o Água Santa. Tem 4 pontos e está na 4ª colocação. Por enquanto é isso do Água Santa, Carlos. Legal. O time do Água Santa, que foi vice
campeão paulista em 2023, né? Vice-campeão paulista, o time do Água Santa na época, treinado pelo Carpini, Thiago Carpini, treinador também natural de Valinhos, né? Mas que fez carreira, começou na Ponte Preta, depois acabou fazendo carreira no Guarani. Bora que bora então, para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Hora da Macaca. Agora eu quero o destaque dele, que vai narrar este jogão de bola entre Água Santa e Ponte Preta. Marcelo Corsato. E aí, Corsato, boa tarde para você, sua expectativa, seu destaque para esta transmissão esportiva entre Água Santa e Ponte Preta. Vai, Corsato. Fala, Carlos. Grande abraço para você. Boa tarde para os companheiros, para todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais, na Valinhos FM também. Expectativa é que a Ponte Preta faça um bom jogo, né? O jogo contra o Corinthians não achei tão ruim. É claro que o gramado é muito molhado, né? Acabou prejudicando a atuação das duas equipes, tanto da Ponte como também da equipe do Corinthians, mas o Corinthians, como a gente falou na transmissão, soube jogar o jogo melhor com o campo molhado. Hoje, São Paulo, claro, tá chovendo bastante, né? A gente provavelmente deve ter um gramado, não vou dizer encharcado, mas o campo vai ficar molhado, a bola é também molhada, um jogo mais rápido às vezes, né? Tem que chutar de fora da área, tem que tentar fazer alguma coisa diferente aí do que ficar tocando bola, porque vai ser mais difícil chegar no gol. Dá para a Ponte ganhar do Água Santa? Eu acho que sim, até gostei aqui da escalação. Claro, a gente tá sem alguns jogadores, né? Por exemplo, o próprio Pedro Vilhena, o Serginho. O Jean Dias está no banco de reservas, não sei se é para poupá-lo, né? Mas eu acho que se o Jean Dias estivesse à disposição 100%... Sim, Marcelo, é fadiga muscular. Então tá, porque para mim ele é titular desse time aí. Mas vai ter uma boa notícia que é o Vitor Andrade, né? Que vai entrar como titular pela primeira vez. E jogou bem no time da Ponte Preta. Entrou bem. Por pouco a Ponte não empatou o jogo, né, com o Corinthians. Enfim, e uma outra novidade, você que é fã dele, Carlos, o Sérgio Rafael hoje está no banco de reservas. Sérgio Rafael está no banco de reservas porque o Castro, né, zagueiro / volante, não está mais na Ponte Preta, né? Vai jogar a pré-Copa Libertadores da América, né? E já se despediu dos seus companheiros, né? Vai jogar no The Strongest da Bolívia, time do Antônio Carlos Zago. O Castro então saiu e aí o Sérgio Rafael foi inscrito para a vaga do Castro. Como assim, Corsato? Inscrito para a vaga do Castro. O Castro, ele pode sair da lista? Não. Nesse momento da lista A, não. A lista A do Campeonato Paulista, ela só pode ser, só pode haver 3 trocas se o clube passar de fase, né? Por exemplo, se a Ponte passar para a segunda fase, aí a Ponte pode tirar 3 jogadores da lista A e substituí-los, né? Mas enquanto não termina a primeira fase, a Ponte não pode fazer isso. Ou seja, a Ponte perdeu um nome na lista. A Ponte tinha 24 jogadores inscritos, né? Agora a Ponte tem 25, mas à disposição na lista A, só 24. O Sérgio Rafael foi inscrito. Você vai perguntar, e o Matheus Silva, Corsato? Não está inscrito ainda, tá? O Matheus Silva ainda não está inscrito para disputar o Campeonato Paulista. O Rodrigo Souza também não está inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. O Johnny Lucas também não está inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. Então, a Ponte pode inscrever 30 jogadores, né? Portanto, a Ponte tem mais 5 vagas aí, né? Para inscrever jogadores. A Ponte espera a recuperação do Rodrigo Souza e também do Johnny Lucas. Agora, daqui a pouco a gente pode até voltar, tem convidado do Pedro Lino também. Depois do intervalo a gente pode até voltar a falar a respeito disso, né? É até um assunto para a gente comentar amanhã na Hora da Macaca também. Mas eu quero dizer que a Ponte já errou no planejamento, né? Porque, por exemplo, hoje estamos chegando na metade do campeonato, né? A Ponte contratou 19 jogadores. Dos 19 jogadores que a Ponte Preta contratou, 2 sequer foram inscritos. Johnny Lucas e o Rodrigo Souza. Erro de planejamento. Não é possível que não viram que esses caras não iam ter condições de ficar à disposição, pelo menos na 6ª rodada. Não é possível isso. Então, erro de planejamento do departamento
de futebol da Ponte Preta. Aí eu vejo Ponte Pretano falando, a Ponte Preta esquece, não vai passar para a segunda fase. Não vai passar mesmo, né? Desse jeito, o São Bernardo já tem 5 vitórias. E esse campeonato tá tão estranho que são 3 times com 5 vitórias já. Corinthians, Mirassol e São Bernardo. E o segundo colocado do grupo da Ponte Preta é só o Palmeiras. O Palmeiras, Corsato, vem de 2 resultados ruins, 3 resultados ruins. O Palmeiras só tem 5 pontos em 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E daí, cara? O Palmeiras daqui a pouco engata 2 vitórias facinho no campeonato, pronto. Não pega mais também, né? Palmeiras tem 7, né? Você falou aí, é 7. Palmeiras tem 8. Palmeiras tem 8 pontos. Palmeiras é o segundo colocado com 8 pontos. Você falou 5? Eu falei que são 5 jogos. 2 vitórias. 2 vitórias. Isso, Marcelo. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palmeiras marcou 6, sofreu 4, tem saldo positivo de 2. Só que o Palmeiras não vence já há 3 partidas. O Palmeiras já não vence. Por isso está estagnado lá. Está estagnado com 8 pontos. Hoje pega o Guarani, jogo que a gente vai transmitir. Hoje joga contra o Guarani. Mas mesmo que perca hoje pro Guarani, por exemplo, se a Ponte ganhar do Água Santa, a Ponte passou o Palmeiras. Cara, a briga na Ponte nesse grupo era contra São Bernardo e Velo Clube. A Ponte, uma vaga do Palmeiras era certeza que seria preenchida. E será preenchida, né? E já era. O São Bernardo já tem 15 pontos. O São Bernardo tem 15 pontos. Eu não cravo que a Ponte Preta vai fazer 15 pontos em 12 jogos, né? Então, não é também só pelo desempenho da Ponte Preta, e sim pelo bom desempenho das outras equipes no campeonato. A briga da Ponte é realmente fazer 12 pontos nesse momento para fugir aí do rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas que teve erro de planejamento, teve, porque você tem 2 jogadores que sequer foram inscritos dos contratados e já hoje é 50% da competição indo embora. Tem que ver, por exemplo, eles começaram a temporada treinando. O Johnny Lucas, eu tenho informação que começou treinando, ele se contunde na pré-temporada. Agora o Rodrigo Souza, eu confesso que eu não tenho essa informação. O Rodrigo Souza veio bem fora de forma. Então, mas o Johnny Lucas começou treinando a temporada, então acontece. São coisas que acontecem. Eu acho que você tem certa razão quando você olha, por exemplo, para o sistema defensivo, né? A Ponte perdeu o Castro, que, na verdade, para mim ele jogava melhor de volante do que de zagueiro, né? Tinha o Simon, a Ponte tá improvisando Danilo Barcelos e Arthur. Aí a Ponte tem Sérgio Rafael. Emerson também. Emerson, verdade. Aí hoje a Ponte não vai improvisar mais, porque hoje tem Simon, Emerson, Arthur, Vicente Concha, tem 4 caras que jogaram de zagueiro já. Então, mas de zagueiro de ofício, Simon e o Concha. O Emerson é zagueiro também, Marcelo. Mas assim, aí a Ponte tem o Sérgio Rafael, que não tinha sido inscrito, estava treinando, agora foi inscrito, e ainda tem o Matheus Silva, né? Enfim, assim, eu acho que você tem certa razão. Agora, com relação ao Johnny Lucas, ele começa a pré-temporada fazendo treinamento. Então ele se contunde na pré-temporada. Aí é azar, né? Sei lá. 3 da tarde, mais 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, vou pro primeiro intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já. Conta aí com a sua participação lá no chat, hein? Deixa a sua mensagem pra gente, tá bom? Vai ser bom demais ter a sua participação. Já estamos ao vivo lá e eu conto com a sua participação. Deixa eu abraçar aqui o Bruno Assunção. Mais um dia acompanhando o Futebol Interior direto de Paranaguá, no Paraná. Valeu, Brunão. Obrigado aí pela sua participação e obrigado pela sua audiência. Depois do intervalo, voltamos trazendo mais informações para você de Água Santa e Ponte Preta, falando também desta Série A1 do Campeonato Paulista, Série A2, Série A3, Série A4. Tem técnico caindo em todas as séries do Campeonato Paulista. Daqui a pouco voltamos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Água Santa, hein? Água Santa e Ponte Preta, daqui a pouquinho, já, bola rolando, 4 da tarde, tem Ponte Preta e Água Santa. Você confere aqui nos canais Futebol Interior, comigo, com o Marcelo Corsato, com o Pedro Lino e com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Estamos também no canal de áudio, para você que está com a gente, estamos no canal de áudio lá da Rádio Valinhos FM em 87,9. 3 da tarde, 24 minutos para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Futebol Interior 989 89 35 26. Se inscreva no nosso canal, e se você de repente também quer colocar a sua marca ou produto aqui na nossa transmissão, é só chamar no mesmo WhatsApp 989 89 35 26. Hora da Macaca, toda segunda 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. E esse Paulistão, hein? E esse Paulistão Série A1 do Campeonato Paulista. Não tem mais nenhum time invicto. Como eu disse aqui na abertura dos trabalhos, os 2 últimos invictos do campeonato foram derrotados ontem. O São Paulo pelo Santos, a Inter de Limeira pela equipe do São Bernardo. Resultados da 6ª rodada na sexta-feira que passou: Red Bull Bragantino 1, Novo Horizontino 2. Ontem, Portuguesa 3, Botafogo 2, Internacional de Limeira 1, São Bernardo 2, Corinthians 2, Noroeste 1, Velo Clube 0, Mirassol 1, Santos 3, São Paulo 1. Bom, vamos lá. Não tivemos nenhum empate, né, nestes jogos. Foram 6 jogos até aqui. Só 2 jogos hoje. Jogos Água Santa e Ponte Preta, 4 da tarde. Guarani e Palmeiras, 18h30. Jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Não tivemos nenhum empate, portanto, nesta 6ª rodada. E tudo igual, né? 3 vitórias de visitantes, 3 vitórias dos mandantes. Até aqui 3, com 5, 8, com mais 3, 11, mais 3, 14, 15, 19 gols em 6 jogos, uma média aí de 3,15 gols por partida, uma média alta de gols por enquanto nesta rodada. Só lembrando que já tem jogo amanhã, viu? Amanhã, segunda-feira, já tem bola rolando com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. A partir das 9h30 da noite tem Novo Horizontino e Corinthians. 8 da noite já a transmissão na rádio Amizade FM com o show
de palpites. Na terça-feira também tem mais bola rolando, tem Inter de Limeira e Bragantino, Velo Clube Portuguesa, 18h30, Velo Clube Portuguesa, 20h30, Internacional de Limeira e Bragantino. Esse jogo, Inter de Limeira e Bragantino, com cobertura também aqui dos canais Futebol Interior. Na quarta-feira tem Ponte Preta em campo, hein? Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Atenção, Eduardo Rodrigues, atenção, Pedro Lino, Marcelo Corsato e Companhia Bela. 7h30 da noite, Noroeste e Ponte Preta, quarta-feira que vem, tá? O jogo é em Bauru. Cobertura dos canais Futebol Interior a partir das 18h30, hein? Não tem chabu não, hein, velho? 18h30, abertura da jornada aqui nos canais Futebol Interior. Tá ligado, né, Bolacha? Tá comigo, né, Bolacha? Então tá bom, que bom, ufa. Aí na quinta-feira, atenção, Bolacha, 7h30 da noite, o adversário da Ponte Preta hoje será adversário do Guarani. Na quinta-feira, 7h30 da noite também. 18h30, a abertura da jornada. E aí, meus amigos, minhas amigas, no domingo, não tem pra ninguém. O clássico derby, Ponte Preta e Guarani, 4 da tarde o jogo, a bola vai rolar. A partir das 3 da tarde, a nossa transmissão, estaremos no ar com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de som, já tá escalado, não tem pra ninguém. Pedro Lino vai cobrir a Ponte Preta, não tem pra ninguém. O Albert Cavalcante vai cobrir o Guarani, não tem pra ninguém. O Marcelo Corsato vai comandar a bagaça toda e eu estarei transmitindo o jogo Ponte Preta e Guarani, 4 da tarde. No próximo domingo contamos com a sua audiência também. Rodada do Campeonato Paulista dessa Série A1. Ô Pedro Lino, você esteve na entrevista coletiva, né? Você esteve no estádio Corinthians e Ponte e Corinthians na última quarta-feira. Aliás, o que choveu em Campinas na quarta-feira, hein, Pedro Lino? O Carlos, nunca vi uma chuva dessa no estádio Moisés Lucarelli. E teve gente reclamando do campo, né, velho? Sim, teve gente reclamando do campo. Ontem também no jogo do Santos e São Paulo, caiu o mundo, atrasaram por 1 hora o começo do jogo. São Paulo em janeiro, fevereiro com chuva é complicado. E eu tava conversando com um torcedor da Ponte, né? E até ele perguntava na quarta-feira, Corsato, vai ter o jogo? Aí a resposta que eu coloquei pra ele, eu falei, cara, esse jogo nem que for pra começar às 10 da noite. Sim, porque o Corinthians, por exemplo, o Corinthians jogou ontem, já joga na segunda, velho. Porque o Corinthians tá tendo que adiantar jogos do Campeonato Paulista, porque o Corinthians tem 4 jogos para disputar na pré-Libertadores. E vamos falar a verdade também, a detentora da transmissão não ia passar o jogo quinta, o jogo foi quarta? Isso. Não ia passar o jogo quinta-feira, 3 horas da tarde, né? Mas não é, aí não tem nada a ver com a detentura, porque às vezes a gente gosta de colocar a culpa em quem às vezes nem tem culpa, né? Agora nós temos que colocar aqui, aí o problema não está com a detentora do jogo, com a detentora dos direitos da imagem. Aí o problema estava realmente com o Corinthians. Eu tô para dizer aqui, é claro que é um desenho para que o torcedor entenda, mas se, por exemplo, a chuva parasse às 9h30 da noite, o jogo ia acontecer às 10 da noite. Por quê? Não há datas para encaixar jogo do Corinthians. Quando tivermos nas paradas Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não há datas para refazer e recolocar jogos do Corinthians. Vou repetir, o Corinthians joga segunda-feira um jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Já vai fazer um jogo da 11ª rodada. E na quinta-feira o Corinthians entra em campo de novo. Você imagina se der um problema de um dia em um jogo do Corinthians. O Corinthians não consegue fazer esse jogo. E esse jogo da 11ª rodada ele teve que fazer para disputar o jogo da pré-Libertadores no final do mês de fevereiro. Então, gente, não haveria possibilidade de o jogo não acontecer. Ah, Corsato, tivemos Botafogo e Noroeste que aconteceu isso. Mas peraí, Botafogo e Noroeste não estão disputando pré-Libertadores, né? Então, eles poderiam ter o seu jogo um pouco mais adiantado, como que aconteceu, o jogo aconteceu no outro dia. Cara, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, falando aqui do nosso lado aqui, não há possibilidade de um jogo, por exemplo, ser suspenso por causa da chuva. Os caras vão jogar, a não ser que, ao invés do campo, seja uma piscina. Aí não vai ter jogo. Mas se não, vão jogar e é o que o Pedro Lino colocou ali. Se precisar esperar 1 hora, 1h30, vão esperar. Vão esperar para ter o jogo, porque não tem data. Simples assim. Não tem data
para encaixar o jogo desses caras. Mas é isso. E você na entrevista coletiva falou com o técnico da Ponte Preta, não é, Pedro Lino? Sim, falei com o Alberto Valentim, perguntei para ele sobre o Pedro Vilhena e ele respondeu assim, vamos conferir. Alberto Valentim, Pedro Vilhena do Portal Futebol Interior. O Pedro Vilhena foi titular em quase todos os jogos do seu comando. A opção dele foi por opção sua ou ele teve algum problema? Não, o Pedro, a princípio, ele não iniciaria o jogo, mas ele estava com muitas dores também, não conseguiu treinar. A ideia é que nós trouxéssemos ele para essa partida, mas infelizmente ele não estava apto fisicamente. Mas, sendo muito sincero com vocês, para esse jogo ele não iniciaria entre os 11. O Vitor é um jogador muito importante, com características muito boas para um extremo, característica de um jogador que a gente queria muito aqui, eu sei até que a Ponte queria antes da minha chegada. É um jogador que vai para 1 contra 1, tem boa técnica, um jogador que está recuperando a forma física, a gente conta com ele, ele não conseguiu fazer a pré-temporada toda. Hoje ele deu mostras daquilo que a gente espera dele, né? Entrando, procurando as jogadas, procurando esse quebrar essa marcação com um lado 1 contra 1, dando opções de jogo. Isso é que a gente espera dele. Vamos continuar trabalhando forte. Tive uma conversa muito positiva com ele em relação a isso. A gente espera muito dele. Tá aí então Alberto Valentim falando em entrevista coletiva após a derrota contra o Corinthians, Corsato. Eu separei aí 2 respostas, a sua, né? E separei também a resposta que ele fala do Vitor Andrade, porque eu tinha certeza que o Vitor Andrade hoje seria titular. E o Vitor Andrade está em campo hoje, até pelo que ele apresentou nos 30 minutos no jogo contra o Corinthians. Deixa eu perguntar para o Marcelo aqui, ô Corsato, você acha que ele acerta em colocar o Vitor Andrade para jogar? Só para lembrar aí que a Ponte vinha jogando sempre com 2 meias, né, de criação, né? A Ponte estava com Serginho Elvis, Pedro Vilhena e Serginho, né? E hoje a Ponte, entre aspas, dá uma quebrada nesse esquema. Hoje só tem o Elvis ali para armar o time. Acerta com os jogadores que ele tem no elenco, ele acerta. Se, por exemplo, fosse eu, né, com o Serginho ou o Pedro Vilhena, ou os dois à disposição, eu tiraria um dos volantes, né? Deixaria o Darley junto com o Vitor Andrade. Eu tiraria um dos volantes, ou o Léo Oliveira, ou o próprio Emerson, enfim, o Arthur, né, que com o Danilo Barcelos, um deles aí, fazendo aquela posição do meio campo. E deixaria ou o Serginho ou o Pedro Vilhena, mas um dos dois, não os dois, né, porque eu acho que o Elvis, ele tá, nesse momento, ganhando a titularidade novamente no time da Ponte Preta. Vamos ver. O Jean Dias é titular desse time da Ponte, né? Eu quero ver o ataque com o Jean Dias e Vitor Andrade. Acho que vou ver isso ainda. Mas são jogadores da mesma característica, né? Mas a Ponte jogou com 2 meias, jogadores de mesma característica, joga com 2 laterais, com 2 meias eu entendo, mas por exemplo, eu entendo que a Ponte precisa, porque a Ponte fica cruzando bola pra quem, cara? Aí o Darley Mas o Darley também não é o cara da bola aérea, tanto que o gol da Ponte quem fez foi o Jean Dias de bola aérea. Marcelo, porque não tinha centroavante de área, área, né? O Jean Dias sabe fazer essa função. Mas o Darley é um jogador, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, você pode até reclamar da qualidade técnica do jogo do Darley ali contra o Corinthians. E também, vamos lá, né? É uma judiação você tentar falar alguma coisa num campo daquele de qualquer jogador. Até o Simon, por exemplo, que pra mim falha de novo no gol do Corinthians, né? Já havia falhado no gol do Santos, né? Foi no gol do Santos, né? Mas até o Simon que falhou, mas tá bom, vamos colocar lá no campo. Mas a Ponte precisa de um centroavante, porque fica cruzando bola na área, pô. Mas não tem, Carlos. Por exemplo, você pega o Darley. O Darley, pra mim, faz a mesma função que o Jean Dias faz. Eu acho que não, acho que ele é centroavante. O Renato, pra mim, é a mesma coisa também. Então, pra jogar de bola aérea, tinha que fazer o Gé voltar pro time, né? Bola aérea, pra mim, só em bola parada, jogada de escanteio, que os zagueiros vão pra dentro da grande área, os volantes. Pra mim, só assim. Então, dá pra jogar. Tanto que o Jean Dias é bom no 1 contra 1, o Vitor Andrade também, chutam bem, pegam bem na bola. É um outro estilo de jogo, e o Valentim sabe disso. Bola parada nesse time da Ponte Preta, um gol ou outro vai sair de bola aérea, mas bola parada nesse time da Ponte Preta sem o Gé, vai ser gol de cabeça, vai ser com bola parada, porque aí vem os volantes, os zagueiros que são mais altos, porque com os atacantes, nenhum deles aí tem condição de ser aquele centroavante pivôzão, nem o Darley, cara, pra mim o Darley não tem característica do Gé. Não,
Eu nem comparei com o Gé, tô falando de um centroavante. A Ponte precisa de um jogador de área, né? A Ponte precisa de um jogador de área. Mas e esse jogador de área hoje, o único que a Ponte tem no elenco, pra mim é o Danley. Então, mas o Danley no jogo contra o Corinthians, muitas vezes ele tava na ponta. Quem fazia a função de centroavante era o Jean Dias. Porque é assim, quando a jogada tá na esquerda, por exemplo, o Jean Dias tá na esquerda, aí quem entra dentro da grande área? O Danley. Quando a jogada tá na direita, que é o Danley que tava fazendo, quem entrava na grande área? O Jean Dias e o Serginho. Quer dizer, a Ponte não tem um centroavante de ofício, a Ponte joga flutuando, né? Para ter um centroavante fixo, o único centroavante fixo que a Ponte tem é o Gé e aquele menino da base. Aquele menino da base poderia ser uma opção, mas não vai pro banco de reservas. Aquele lá é um estilo diferente de jogo. Se você quer um cara de bola aérea... do Cauã, né? Do Cauã, que eu sempre esqueço o nome dele. Aquele lá seria um estilo de jogo diferente. Leva pro banco. Cria coragem, leva pro banco. Não levou o Pedrinho contra o Corinthians? Leva pro banco, pô. Aí você tem uma opção diferente de jogo. Eu fui buscar aqui, é mais ou menos assim que eu tô pensando, né? Eu fui buscar aqui a altura, né, do Danley junto com o Gé. O Gé tem 1,85 m de altura. O Danley tem 1,83 m. Pra mim, o Danley é o cara que mais se assemelha ao futebol do Gé. Eu vou repetir aqui, eu tô dizendo de estilo de jogo. É claro que pra mim, hoje, o Gé é mais jogador do que o Danley. É só você pegar os últimos, os números do Danley e do Gé nas últimas competições. O Gé é muito mais jogador do que o Danley, mas é o que mais se assemelha. E eu tô te falando aqui a diferença porque, por exemplo, quando a Ponte joga com o Vitor Andrade ou o Jean Dias, por exemplo, tem 1,70 m de altura. Olha a diferença. Eu tô falando assim, o que eu quero? Eu quero um jogador que tenha a característica de segurar dois zagueiros. E esse jogador, o único jogador que tem essa condição no elenco da Ponte Preta hoje é o Danley. Por isso acho que o Alberto Valentim acerta nisso. Procurando aqui na ficha técnica dos caras, o Vitor Andrade tem 1,71 m de altura. Se você colocar um ataque com Jean Dias e Vitor Andrade, você não vai ter realmente para quem cruzar. É por isso que estou dizendo, o Danley, na minha opinião, hoje é um cara necessário para o time da Ponte. Ah, Corsato, mas o futebol dele, ele não apresentou um bom futebol. É o que temos para o momento, né? É o que temos para o momento. Carlos, temos a entrada do estádio Distrital de Inamar. Vamos conferir as imagens? O pessoal, os ouvintes mandaram aqui no WhatsApp. Vamos conferir. Olha o Bolacha, hein? Sensacional, hein, Bolacha? Você que tá com a gente no YouTube, né? É isso? As redondezas ali. As redondezas do estádio. Do estádio, né? Pedi pro... Em Diadema. Eu já fui nesse estádio aí. Já foi? Já. Quando o Água Santa tava na terceira... Na Série A2 do Campeonato Paulista. Já fui nesse estádio aí. Eu não lembro de ter ido nesse estádio, não. Fui fazer Guarani e Água Santa. Mas é um estádio acanhado, pequeno, né? A torcida geralmente comparece, não em bom número, mas comparece e faz barulho, né? Não vai ser jogo fácil pra Ponte, não. Não vou falar pra você que a Ponte é favorita, mas a Ponte tem condição de trazer ponto ou pontos de lá. E eu acho que precisa, né? A Ponte precisa mostrar que veio no campeonato. Eu tava ontem, né? Trabalhei no jogo da Internacional de Limeira, por um outro canal aí, Internacional de Limeira 1, São Bernardo 2, e conversando lá com o pessoal de Limeira. É por isso que eu digo que os times de Campinas, eu vou colocar os dois aqui, tá? Vou colocar os dois, apesar da transmissão aqui ser para Ponte Preta, né? Para torcedores da Ponte, mas vou colocar os dois aqui. Eu tava conversando com a imprensa de Limeira e ontem, o menor público da Inter foi ontem, né? 2 mil torcedores lá. Ponte Preta e Guarani estiveram em Limeira, no mesmo horário, no sábado. Torcida do Guarani, 790 na torcida, no espaço reservado para a torcida do Guarani. Ingressos para a torcida visitante no jogo contra a Ponte Preta, 1.080. Os caras lá, eles dizem, olha, nós não entendemos como Ponte Preta e Guarani não conseguem fazer o futebol. Poxa, o Guarani quase 800 torcedores aqui, a Ponte Preta mais de 1.000 torcedores, 1.080 torcedores. Então, para ver a força que esses dois times têm de camisa e de torcida, né? E é uma pena isso, porque com esse futebolzinho apresentado nos últimos anos aí,
isso tende a diminuir. Mas, ó, com essa draga desses dois times, né, a gente vê saindo, e não muito, hein? Por exemplo, Limeira está aqui de Campinas, vamos 40 colocar, minutos? Eu acho que é mais, eu levo 40 minutos de Sumaré para Limeira. 50 então, minutos, uma hora. Uma hora mais ou menos, Mas daí, você pega a Anguera, né? Vai estar lá no quilômetro 60, mais ou menos, da rodovia Anhanguera. Então aqui nós estamos no quilômetro 120, então 60 quilômetros, 70 quilômetros de carro, vai. Uma velocidade bacana aí, tá? Uma hora de viagem. Eu não preciso ir muito, né? Não preciso ir muito, mas ó, imagina a força que esses times têm se tivessem para mostrar para a torcida resultados melhores, né? Se conseguissem melhores resultados, né? Só para trazer esse dado aqui, tá? 1.080 torcedores da Ponte, 790 torcedores do Guarani. Os dois times de Campinas levaram nos confrontos contra a Internacional de Limeira. Bom, 3 da tarde, mais 43 minutos. Eu tenho que pagar aqui mais um intervalo. Lembrando, você que é torcedor do Palmeiras, você que é torcedor do Guarani, que às 18h30 a gente fecha essa live aqui e já abre a outra live para Palmeiras e Guarani com Lucas de Souza, Albert Cavalcante, trazendo esse jogão de bola para você aqui nos canais Futebol Interior. A Di Santos está perguntando se o Gé foi vendido. Não, já está se recuperando de contusão e recebi uma informação de que o Gé não consegue retornar antes da 12ª rodada, tá? Claro que só a Ponte Preta que pode confirmar se isso ou não, mas extraoficialmente me parece que o Gé não vai ter condições de jogar aí na primeira fase desse Campeonato Paulista. Pelo andar da carruagem aí, então, o Gé não irá jogar o Campeonato Paulista. O Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Hoje é buscar os 3 pontos. O Roberto César Santos, Ponte, a maior torcida do interior. Marco João Carvalho, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tiago Cordeiro, valeu, Tiago. Um abraço pra você aí, obrigado pela audiência. Tá mandando também um alô aqui pro Pedro Arnaldo Lino, valeu. O Bruno Assunção também mais uma vez, já falei de você, né, Brunão? Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Vamos fazer o seguinte, Aparecido Alves também tá com a gente aqui. Boa tarde, equipe show de bola. Bora juntos em mais uma jornada esportiva. Intervalo, hein? Na volta, vou ler mais mensagens aqui do YouTube e vamos ter a ficha técnica do jogo com Pedro Lino. Ponte Preta e Água Santa e Ponte, 4 da tarde. Este é o 7º jogo desta rodada 6 da Série A1 do Campeonato Paulista. Voltamos já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? E percape na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Bom, tudo restabelecido por aqui. A bola vai rolar às 4 da tarde. Ô, Bolacha, técnico do Água Santa tá falando. Vamos ver se a gente consegue colocar. Clica no botão aí, vamos lá. Marcelinho Paulista. É esse pensamento. Acho que tá bem embolado na parte de baixo e uma vitória vai fazer toda a diferença pra gente dentro do campeonato. Aí tá falando o básico aí, mas ele continua falando. Vamos ouvir, Bolacha. Não, o Rafael acabou de chegar essa semana, a gente está avaliando direitinho, deixando ele se adaptar. É um jogador que dispensa comentários por toda a vivência, toda a experiência. Vai ser utilizado no momento certo. Tá aí, Marcelinho Paulista, com passagem pelo Corinthians, pela Ponte Preta também. Marcelinho Paulista que foi técnico do Sub-23 da Ponte Preta. Marcelinho Paulista, foi volante. Era bom jogador, Marcelinho Paulista. Bom jogador, o Marcelinho Paulista. E quando ele fala do Rafael, ele tá falando do Rafael Vaz. Isso. Que foi anunciado há 2 dias, né? Isso. E veio do Goiânia. Na verdade, foi dispensado do Goiânia. Goiânia que não começou bem lá o campeonato, né? Eu acho bom zagueiro, experiente, mas eu acho bom zagueiro. Pra mim vai ser titular do time do Água Santa se jogar o que ele sabe, né? Lá no Goiânia ele começou como titular, mas acabou sendo dispensado porque o Goiânia não começou bem o campeonato. E a gente viu um panorama do estádio, tá chuviscando, né? Tem muita gente com capa de chuva e tem torcedor Ponte Pretano marcando presença sim lá no Municipal José Batista Pereira Fernandes, que é conhecido como Distrital do Inamar. Vamos enrolar aqui, o Pedro Lino vai ficar ligado na tela ali a hora que o Alberto Valentim, que já falou com a gente gravado, mas estiver falando ali com o pessoal da Federação Paulista de Futebol que está retransmitindo o jogo com imagens, que tem direito ao canal da FPF que tem o direito com imagens, e a gente vai pegar uma carona com o pessoal aqui para trazer a palavra do técnico Alberto Valentim. E feito isso, a gente vai para a ficha técnica do jogo. 3 da tarde, mais 49 minutos, 3h49. Lembrando que este é o penúltimo jogo dessa sexta rodada na Série A1 do Campeonato Paulista. Alberto Valentim. Vamos lá então, Alberto Valentim, técnico da Ponte. Um jogo, primeiro tempo muito atípico, eu falei isso no pós-jogo, porque mudou um pouco as nossas estratégias, pelo clima, pelo que o campo ficou, mas foi uma partida muito positiva mesmo com o resultado, nós não merecíamos. E agora esse duelo aqui difícil, que é sempre jogar aqui, nós fizemos algumas pontuações importantes para que nós façamos um grande jogo aqui e levemos para Campinas essa vitória que é muito importante para as nossas pretensões. Tá aí o técnico Alberto Valentim falando no microfone do Futebol Interior. Carlos, Alberto Valentim, técnico da Ponte, vai Corsato. Esses pontos que ele coloca aí, eu entendo, né, que deve ser com relação à marcação do Luan Dias, que quando tá inspirado é um jogador que decide jogo, né? Luan Dias que passou pela Ponte Preta, estava no Guarani, tem carimbo também de rebaixamento da Série C com a equipe de Campinas. E o Neilton é aquela eterna promessa, né? Só que no Água Santa até que ele vai bem. Ele já rodou por vários times do futebol brasileiro, a maioria como reserva, né? Mas no Água Santa até que ele entrega, né? Neilton que já jogou até por Campinas aqui, né? Jogou no Guarani. Marcelo jogou no Guarani. Verdade. Foi reserva, meio que titular, reserva, mas também não deu muito certo aqui. Todos os times que ele não vai... foi bem no Guarani, não. Não foi bem, não. Foi dispensado. Mais reserva do que titular, né? Mas são 2 jogadores que a gente sabe que tem potencial. E o campo molhado, tá chovendo, né? A gente falava aqui, tá chovendo na região metropolitana de São Paulo, também não é diferente, onde fica a cidade de Diadema. Tem o Netinho. Esse Netinho, ele é um volante, é alto, moreno, barbudo, e ele pega bem na bola. Ele estava no Paysandu na temporada passada, então tem que tomar cuidado com os chutes de fora da área do bom volante, o Netinho, viu, Carlos? Legal, tá então, Marcelo, também o Pedro Lino. Bom, chove pra caramba em Diadema, estádio predominante cor branca e azul. Os caras vão se molhar já já. Ponte hoje toda de preto, com faixa branca no peito, o time do Água Santa com a camisa branca e aquela cruz
azul no peito, todo branco, o time do Água Santa. É isso, vamos fazer o seguinte então, vamos soltar a vinheta da ficha técnica, o Pedro Lino vai brilhar trazendo a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Água Santa no Distrital de Inamar em Diadema. Vai a campo com Diogo Silva no gol, camisa número 12, Simon, camisa número 4, Arthur, camisa número 15, Vicente Concha, camisa número 26, Maguinho, camisa número 2, Léo Oliveira, camisa número 55, Emerson, 18, Danilo Barcelos, 14, o capitão Elvis com a 10, e na frente Vitor Andrade, 31, e 90 Danley. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Simon, Arthur, Vicente Concha, Maguinho, Léo Oliveira, Emerson, Danilo Barcelos, Elvis, Vitor Andrade e Darley. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no decorrer do jogo, a Macaca tem no banco Pedro Rocha, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, João Gabriel, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito e Bruno Lopes. Ponte Preta, terceira colocada no grupo D deste Paulistão 2025 Série A1. 6 pontos em 5 jogos. Uma vitória, 3 empates, uma derrota. Marcou 3, sofreu 3, saldo negativo, saldo de 0, né? Nem pra lá e nem pra cá. Próximo jogo da Ponte, quarta-feira, anote aí, torcedor, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 7h30 da noite, Ponte Preta fora de casa, hein? Encara o Noroeste na cidade de Bauru. Futebol interior. O Água Santa também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com Igor Vinhas no gol, camisa número 1, Diogo Batista, camisa número 2, na zaga, Fábio Sanches, capitão, camisa número 3, e Robles, camisa número 4. Fechando a lateral esquerda, Renan Castro, camisa número 6, no meio, William, camisa número 5, 7, Neilton, 8, Netinho, na frente, 9, Ademilson, 10, Luan Dias, e 11, Davi Gomes. O repeteco do Netuno, Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, William, Renan Castro, Neilton, Netinho, Ademilson, Luan Dias e Davi Gomes. Caso o técnico Marcelinho Paulista queira fazer alguma substituição, o Netuno tem no banco de reservas Luan Ribeiro, que já passou pela Macaca, camisa número 12, Rafael Vaz, ex-Vasco, camisa número 14, Guilherme Lazzaroni, 16, e Nayan, camisa número 18, Ramon, camisa número 20, Arthur Corec, camisa número 22, Diego Anjos, 13, Lucas Rocha, 15, Wesley Dias, 17, Gabriel Silva, 19, William Mota, número 21 e número 25, Mike. O Água Santa, que ocupa a 4ª colocação no seu grupo, grupo C do Campeonato Paulista Série A1 2025. São 4 pontos em 5 jogos. Uma vitória, 1 empate, 3 derrotas, marcou 6, sofreu 11. Saldo negativo de -5. O Água Santa volta a campo na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, com cobertura também aqui dos canais Futebol Interior. Brinco de Ouro da Princesa, o Água Santa vai enfrentar o Guarani. Arbitragem. Arbitragem fica por conta de Fabiano Monteiro dos Santos, assistente número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente número 2, Diego Morelli de Oliveira, e no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Ficha técnica do jogo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Então tá, equipes escaladas, prontas e definidas. Eu conto com a sua participação aqui pelo YouTube. Futebol Interior, deixa a sua mensagem. Roberto César Santos, Igor Vinhas, o Chama Gol. Faltam 5 minutos para as 4 da tarde, hein? Já foi feito quase que todo o processo ali. O pessoal tá com pressa, né, para começar o jogo. Paulo César, boa tarde. Marcelo, Carlos, Pedro, boa transmissão. Que a Macaca faça uma excelente partida e consiga a vitória. Valeu, Paulão. Obrigado aí pela audiência de Santos. 1979 tá com a gente. Áquera Miyamoto também. O Aparecido Alves, o Thiago Cordeiro. Pessoal que tá dando a sua moral pra gente aqui, muito obrigado. Deixa eu abraçar também aqui o Marcelo Borges. Acabou de cair a mensagem dele aqui. Boa tarde para a melhor equipe de transmissão. Corsato, Marcelo, Pedro. O melhor trio sempre aqui, prestigiando vocês. Valeu, Marcelão. Obrigado aí
pela sua participação. Tamo junto e misturado. Carlos. Oi. Tem 2 pendurados nessa partida, viu? Pelo Água Santa, né, o Netinho está pendurado. Caso tome o 3º amarelo, não joga a próxima rodada. E na ponte, o Emerson Santos, está pendurado. Caso tome o 3º amarelo, não enfrenta o Noroeste na quarta-feira. Emerson Santos, pela ponte, o Netinho. Pelo time do Água Santa. Na papeleta ali saiu, pelo menos na papeleta da televisão, né? Saiu o Netinho como capitão, mas o capitão claramente não é o Netinho, é o Fábio Sanches, né? Capitão camisa número 3 da equipe do Água Santa. Mas na TV lá marcaram o Netinho. Né? Fábio Sanches. O Fábio Sanches, é o capitão ex-Ponte Preta. Aliás, tem muitos jogadores que passaram aí pela Ponte Preta no time do Água Santa. Exato, dizem, não estou confirmando nada, que este zagueiro que você falou volta para a Série C. Eu até falei na hora da macaca que a Ponte fez proposta para ele para o Campeonato Paulista, né? A Ponte tinha sim interesse na contratação desse jogador do Fábio Sanches para o Campeonato Paulista. Ele acabou acertando com o time do Água Santa. Teve até naquela semana que eu falei na hora da macaca que o Fábio Sanches era um dos zagueiros procurados pela diretoria da Ponte. Eu sigo o Fábio no Instagram e ele estava de férias, né? Mas numa foto com o filho dele, ele publica uma foto com o filho dele e o calção do filho era um short da Ponte Preta, né? Que o filho dele estava utilizando. Então, o Pedro Lino traz essa informação também aí, de que ele pode ser zagueiro da Ponte no Campeonato Paulista da Série C. Porque o Água Santa está na Série D do Campeonato Paulista, o time de Diadema do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, né? O Água Santa está na Série D do Campeonato Brasileiro. Faltando 2 minutos para as 4. Bom, pelo que estou vendo aqui, Marcelo, na movimentação do árbitro do jogo, a posse de bola vai ser da Ponte, viu? O Victor Andrade está próximo da bola, o Danley também, é claro. Expectativa aí para o começo do jogo entre Ponte Preta e Água Santa. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o comando para o Marcelo, que vai transmitir mais um jogão, o primeiro jogo da Ponte Preta em Diadema, hein, no estádio contra a equipe do Água Santa. Água Santa e Ponte Preta, 6ª rodada do Paulistão 2025. A bola é dele. Beleza, Carlos Corsato apresentou a nossa abertura de jornada, vai ficar com a gente durante todo o primeiro tempo, apresenta o intervalo e também o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Tarde de domingo, 2 de fevereiro de 2025. Vamos para mais uma rodada de Campeonato Paulista. Série A1 é a 6ª rodada dupla. Daqui a pouquinho, terminando esse jogo, Água Santa e Ponte Preta grudadinho com essa transmissão. Tem Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani. Bom, a bola vai ficar com a Ponte Preta, o Toss ali entre os capitães, né? O Fábio Sanches do Água Santa, o Elvis da Ponte Preta. Quem ganhou a moeda caiu virada pelo lado que o Elvis tinha escolhido. Então, ele escolheu a bola e o Fábio Sanches escolheu ficar à esquerda do seu aparelho, defendendo nesse primeiro tempo o time branco e azul da cidade de Diadema. À esquerda do seu aparelho, a Ponte Preta defendendo à direita. Apita o árbitro! Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. O árbitro tá olhando ali pro cronômetro. Ih, zicou, acho que não valeu não. O cronômetro dele não disparou. Alguma coisa aconteceu ali, viu? Ô Bolacha, zera tudo o bagulho aí, viu, Bolacha? Porque vai começar de novo. Rapaz, acho que deu um BOzinho lá com os dois relógios do árbitro, hein, ô Pedro Lino? Pelo jeito deu algum BOzinho ali, ele falou que tava de costas, não entendi muito, mas vai começar. Agora sim, apita o árbitro, bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior com a Ponte chegando aqui pro campo de ataque, um toque de calcanhar do Arthur, Água Santa pro Danilo Barcelos, chegaram pra cima dele 2 jogadores do Água Santa, a primeira falta do jogo é pra Macaca, viu, Pedro Lino? Primeira falta do jogo pra Macaca em cima do Danilo Barcelos, e que toque do Arthur de meio que de chaleira, meio que de calcanhar ali.
Falta pra Ponte, 1 minuto de jogo, 0x0 no Distrital A Dinamarca. gente tá falando que lei do ex, né? O Arthur estava no Água Santa na temporada passada. Né? Depois foi pro Mirassol, lá também não jogou. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga. Poderemos ter lei do ex, portanto, pelos dois lados, né? No time do Água Santa, o goleiro Igor Vinhas e o meia Luan Dias no time titular. No time reserva já tem outros jogadores que passaram. Tem o Fábio Sanches também. Que foi zagueiro da Ponte Preta. E o Guilherme Lazzaroni. Mas tá no banco. Tô falando no time titular. Posse de bola pra Ponte. Vai trabalhando dentro da grande área. Vai pintar o gol. Vitor Andrade bateu. Pega Igorzinhas. Deu rebote. Voltou. Explode no Danley. Afasta a zaga. A Ponte chega com tudo. Se não é o Igor Vinhas, a Macaca já tava vencendo o jogo, hein, Pedro Lino? Inacreditável a defesa do Igor Vinhas na chance do Vitor Andrade. Ele tirou 2 zagueiros do Água Santa, chutou em cima do goleiro, sobrou a bola ali, se não me engano, pro 31, pro Vitor Andrade, né? A bola sobrou pro Darley, o zagueiro do Água Santa chutou, é lateral pra Macaca, segue 0x0, 2 minutos do primeiro tempo, Marcelo. Parecia pebolinha, a bola voltou reboteada, o Davi Gomes tava na pequena área porque o goleiro do Água Santa tava caído, aliás, continua caído dentro da grande área, quase o primeiro gol da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mais uma falta. Pegaram ali o jogador da equipe do Água Santa, o Renan Castro, e o árbitro pede calma pro atleta da Ponte. Me parece o Darley que chegou nessa bola aí, pra ter mais calma. É ele mesmo, o Darley que fez a falta, né, Pedro? Isso mesmo, o Darley que fez a falta, chegou mais firme em cima do Renan Castro, que já está levantado, segue 0x0 e o estádio Distrital de Inamar tá cheio, viu, Marcelo? Capacidade para 10 mil torcedores tem o Distrital do Inamar. Renan Castro, jogada ensaiada, rápida, bola para dentro da grande área, nas mãos do Diogo Silva. Luan Dias estava lá como centroavante, mas aí ele saiu, antecipou. Aí o Vitor Andrade ficou com a bola, perdeu, pediu falta, o árbitro não deu. Luan Dias domina, solta na direita para Diogo Batista, para lá para cá, bate na zaga, no Arthur. Aí o Arthur de novo, rebote, tira. O jogador do Água Santa fica caindo, pedindo falta, mas foi na bola. O Arthur, aí fica com o Vitor Andrade, campo de defesa, sai da ponta, vem pro meio, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro. É liso, vai com a bola, solta a bola pelo lado direito para Maguinho, cruzou dentro da grande área, vem o toque de cabeça, afasta a zaga, chega na bola ali o jogador da equipe do Água Santa, a bola voltou, sobrou pro Danilo toca para Elvis, tem jogador da Ponte, é o Vitor Andrade caído, a bola vem pro Oliveira, queimou pro gol para pegar o goleiro Igor Vinhas todo de cinza, barbudo, fica com ela, a Ponte chegou de novo, hein, ô Pedro Lino? A Ponte chegou de novo com mais uma belíssima chance, um ótimo chute de fora da área. O Igor Vinha sem dar rebote. E tem um jogador da Ponte caído lá, é o Vitor Andrade, viu, Marcelo? E o campo segue molhado, tá chuviscando no Distrital do Inamar, na cidade de Diadema. Paulo Santos, boa transmissão. Você que tá junto com a gente no YouTube Futebol Interior, aproveita para compartilhar nossa transmissão, dá um joinha, se não tá inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, tá bom? Um abraço aqui também para Vivi Vicente, o Marcelo Borges está aqui, o José Maduro, o Wilson da Rocha, Júlio Deonato. Abração, valeu. Júlio, tamo junto. Tamo junto. O Gustavo Carvalho também tá por aqui, obrigado, viu, gente? Todo mundo que tá junto com a gente, lembrando que na seguidinha dessa transmissão tem Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, para você, Lucas de Souza, Albert Cavalcante e toda a nossa trupe. Nessa transmissão estou com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Carlos Corsato e também Pedro Lino. Estamos na Valinhos FM, jogo truncado, hein, gente? A Ponte chegou 2 vezes, é verdade, mas o jogo é truncado, falta ali do Emerson. Falta pra cima do jogador do Água Santa. O Netinho vai pra cobrança bem na divisória do gramado, lado esquerdo. Posse de bola pro time branco e azul. A bola voltou, sobrou pra Renan Castro. Perna canhota, toca a bola pra Fábio Sanches. Zagueiro capitão, ex-Ponte Preta. Soltou a bola pro seu companheiro de zaga, o Robles. Dominou, soltou a bola para Igor Vinhas, aqui na meia-lua da grande área. Ele pede a movimentação dos companheiros de primeira. Quem te viu, quem te vê, hein, Igor Vinhas? Fez um lançamento no peito ali do jogador, que é o William. O William virou o jogo, tentou tocar aqui na direita para o Diogo Batista, muito forte já no campo de ataque. A bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Tem enquete lá no YouTube. Quem você acha que vence o jogo ou vai dar empate, manda aí. Já temos 106 votos agora. 62% entendendo que a Macaca vai vencer o jogo. Vota lá também, mete o dedo. Vota lá, a gente espera a sua participação. Detalhe. Vai. Detalhe no ar, coisa muito difícil de acontecer hoje, né? Nos dias de hoje. Mas o Água Santa vem a campo, dá pro comentarista falar de 1 a 11. Né? Numeração corretinha. Vero. 1 a 11, né? Isso é muito difícil. Muito difícil a gente encontrar aí nos times de futebol ultimamente. Vejam aí a Ponte Preta. A Ponte tem 26, 18, 55, 90, 31, 12. O Água Santa é de 1 a 11 certinho. E vem pro campo de ataque, a bola enfiada na frente, era pro Ademilson, chega a zaga da Ponte Preta, tira. Era o Arthur que tava lá, quem tava na jogada na verdade era o Davi Gomes, aqui pelo lado direito, é posse de bola, lateral, campo de ataque pro Diogo Batista fazer a batida. O time do Água Santa com o uniforme predominante branco, né? Meiões, calções e também a camisa. Tem detalhe em azul, número, por exemplo, e ali é onde fica aquela cruz, também em azul. Campo de ataque pelo lado esquerdo, o time do Água Santa com Renan Castro, chega, bate na bola, o Maguinho, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time adversário. A Começou. Ponte toda de preto, faixa branca no peito e no costado. Vai, Carlos! Hoje tem final da Supercopa Rei, né? O é? Botafogo contra o Flamengo. É o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Tá 0-0 o jogo, 5 minutos do primeiro tempo. O José Maduro tá dizendo que o Palmeiras vai vencer o Guarani. Lembrando que Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani coladinho. Na seguidinha dessa transmissão, ele, Lucas de Souza, dá o recado com o repórter mais bonito do Brasil, Albert Cavalcante. Não fica com ciúmes não, viu, Pedro? Mas o Albert é lindo. É posse de bola pro time, é do Água Santa, bola com o Neguilton, meia esquerda. Passou o primeiro, pau nele, falta! Pau nele, falta! Falta pra cima do Neilton, foi o Léo Oliveira. Foi o Léo Oliveira não teve vergonha de fazer a falta, hein? Por trás tá parado o jogo, Pedro. Tá parado o jogo, falta do Léo Oliveira em cima do Neilton. 8 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Distrital Dinamar. Tem 2 jogadores do Água Santa ali, Marcelo. Me parece ser o Luan Dias e Netinho. Isso. São os dois. O Netinho pega bem na bola, forte, ex-Paysandu, e o Luan Dias com a perna canhota. O Netinho com a perna direita. São dois jogadores no biombo, na barreira do goleiro Diogo Silva. Luan Dias, perna esquerda, jogou na boca do gol. Futebol interior. A esmo. A bola quase não saiu, mas saiu. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Corsato, você sabe que o jogo Botafogo e Flamengo está sendo realizado no Mangueirão, né? Lá em Belém do Pará. E a cantora Joelma foi quem abriu lá o show, né? Abriu o evento, né? Cantora Joelma, que é conhecida por levar a cultura do Pará, ex-calypso, né? E sabe qual é o cachê da Joelma para cantar na abertura do jogo, Marcelo? Na abertura da transmissão lá? O Arthur Eugênio falou que o mesmo cachê que você ganha para trabalhar aqui. Olha só, velho. R$1.200.000 ela ganhou para se apresentar na abertura lá, para cantar. Cantaram umas músicas. Cantaram o Tacacá. Isso. Tá fraca, tá sem cachê. E vem o time do Água Santa, bola pra dentro da grande área, pra lá, pra cá, o Ademilson chega, a zaga da Ponte tira, sai jogando, bola do Emerson, tocou errado pro Vitor Andrade, dá o bote, ganha Fábio Sanches, tá aqui no campo de ataque pela direita, solta essa bola pra o Davi Gomes, deu a bola pra Luan Dias, alguém tem que colar no Luan, é o Danilo que tá nele, aqui pela meia direita, trabalhando com a perna esquerda, tocou pro Davi Gomes, da ponta pro meio, ele é destro, tocou pro Netinho, tentou enfiar aquela tacada de sinuca na frente ali pro Luan Dias, chega a zaga da Ponte, mete o pé na bola, tira dali. O Carlos daqui a pouco vai cantar essa tacacá aí da Joelma. Eu não sei cantar não, mas é a música nova dela. Nova não, essa música tem uns 2 anos já, pô. Não, é Voando pro Pará, pô. Que isso, é louco. Vem o time do Água Santa, tentou fazer um gol do meio do campo, não, tentou o passe aqui pela direita, a bola era pro lateral, o Diogo Batista, fez o sinal de positivo, mas a bola se perde, vai embora, é tiro de meta pro goleiro Diogo Silva, todo de vermelho, um vermelho mais pro vinho, né, o goleiro da Ponte Preta, posse de bola no campo de defesa para Simon, Simon tocou para ele, pro Concha, é o Vicente Concha, chileno, jogador que é o 4º zagueiro da Ponte Preta, para Simon. Simon recebe aqui na zaga central, levanta a cabeça, solta essa bola aqui no campo ofensivo, vai trabalhando o time da Ponte Preta, tentou dominar, não conseguiu. O Maguinho perdeu.
Perdeu, na verdade não era o Maguinho, era o Léo Oliveira. A bola sobrou pro time do Água Santa, pro Netuno, pro William. Tocou pro Neilton, ele é habilidoso, lado esquerdo. Descolou cruzamento dentro da grande área, domina por ali o Davi. Pra lá, pra cá, 2 jogadores da Ponte na marcação. Um deles era o Arthur, outro era o Danilo Barcelos. Bate na bola. A bola se perde, vai embora. Davi Gomes estava lá dentro da grande área pelo lado direito. O Neilton tá jogando lá pelo lado esquerdo. Lateral pro time do Água Santa que tem pressa. 11 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Sexta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Pra você, segue 0, Água Santa 0, Ponte Preta. Valinhos FM conosco nessa transmissão. Posse de bola no campo de defesa pro Robles. Robles tocou a bola pela direita, trabalha com o Diogo Batista. Diogo Batista soltou a bola para Luan Dias. Ele é liso, solta a bola no meio, trabalha por ali com o William. Soltou, bola pro Luan Dias. Chega, a zaga da Ponte briga. Tira dali. Mas tudo o árbitro parado, tá pegando o quê? Uma falta pra Ponte, é isso? Falta pra Ponte, o árbitro tá lá pitando, acho que parece ser falta pra Ponte mesmo, viu, Marcelo? João Limírio Neto, estamos junto com a dupla. Valeu, João Limírio, estamos junto aqui na transmissão do Portal Futebol Interior, Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E ele tá pedindo a troca de bola, viu, Marcelo? Não gostou muito da que tava rolando, não. E deram uma pra ele, ele não gostou também, já pegou outra. São 16 bolas à disposição, vai que vai. O Fabiano Monteiro dos Santos, ele é mais novo que eu, que o Carlos, que o Bolacha, que o Pedro Lino. Tem só 27 anos o árbitro da partida. Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliar número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Esse já é um pouquinho mais experiente, 43 anos, mas mais novo que todos aqui da bancada. O Diego Morelli de Oliveira, 38 anos. O VAR é o José Cláudio Rocha Filho, 40 anos. A Ponte chegou 2 vezes, já com 12 minutos, mas depois não chegou mais. Bola enfiada, campo de defesa, quase que o Fábio Sanches tira a bola do Igor Vinhas. É que o Igor Vinhas estava esperto. Olha só o Davi Gomes, meteu uma chaleira, um chapéu pra cima do Arthur, ex-jogador do Água Santa. Só que jogou pra trás. Agora a bola vem no campo de ataque, tava aqui no lado direito, já tá do lado esquerdo. Será que vai tentar daí a batida pro gol, Diogo? Chute do Renan Castro. Ele penteou, ninguém marcou, queimou pro gol, Diogo espalmou, lateral, posse de bola, Neilton tem pressa, toca a bola pra Luan Dias, pra Neilton, lado esquerdo, passa o primeiro, passa o segundo, não passa o terceiro, pediu falta, o árbitro não deu, a bola caiu pra Danilo Barcelos, foi sargeado por trás, foi empurrado, tá parado o jogo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 13 minutos e meio, 13 minutos, tá na tela. 13 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série A1, sexta rodada, em Diadema. Aqui na Valinhos FM, também no Portal Futebol Interior. Ninguém é de ninguém, viu, Corsato? 0 Netuno, 0 Macaca. Supercopa Rei no Mangueirão, em Belém do Pará. Botafogo e Flamengo, 13 minutos, primeiro tempo. Empatam pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, 18h30, Lucas de Souza dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. E pela Valinhos FM tem jogão de bola entre Guarani e Palmeiras. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior conosco, Valinhos FM. E aí, Corsato? Vou te chamar, brilha. Fala do jogo aí. Bom, a Ponte teve uma grande chance no jogo com o Vitor Andrade, né? Numa boa defesa do goleiro o Igor Vinhas. E agora, há poucos minutos, 12 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Renan Castro, de fora da área, bateu pro gol, obrigando uma boa defesa do Diogo Silva. A Ponte começou sufocando, mas o Água Santa já tomou conta da bola. A bola já está mais com o time do Água Santa. Eu estava dando uma olhada aqui no esquema tático da Ponte Preta. O Danilo Barcelos realmente joga como meia, né? O Danilo Barcelos está jogando como meia e a Ponte Preta jogando no esquema 4-4-2. O esquema da Ponte é o 4-4-2, Danilo Barcelos jogando como meia, o Arthur aqui como lateral esquerdo, os zagueiros, o Simon e o Concha, o Emerson é volante, junto com o Léo Oliveira, Vitor Andrade e Danley, os homens mais à frente, mas quando a Ponte não tem a bola, o Danley abre pelo lado direito, o Vitor Andrade pelo lado esquerdo e o Elvis fica centralizado nesse time da Ponte Preta. Jogo igual por enquanto, viu, Marcelo? A Ponte começou bem, pressionando o Água Santa, mas o Água Santa já tem a bola.
É isso, Carlos Corsato, que vai brilhar muito também no intervalo FI. Vem o time do Água Santa, recupera a posse de bola aqui no campo defensivo, bola com o Netinho, solta a bola pelo lado esquerdo, é pra ele, pra o Neilton, quase que eu chamei de Neymar. Dominou, tocou na frente pro Davi, solta a bola pra Luan Dias, solta pela direita pra Diogo Batista, chega no meio do caminho a marcação do time da Ponte, com Chileno, Concha, aí na sequência Vitor Andrade. Machucou, hein? É o Luan Dias. Vitor Andrade, Luan Dias, Vitor Andrade, Luan Dias parece um motorzinho, hein? Não para. O árbitro pede ali pro Fábio Santos dar uma afastada. Chega por ali também o zagueirão Robles. O Luan Dias continua caído, né? E ele tá dizendo que teve algum contato ali. É busca de espaço, né? Mas sem nenhuma intenção de machucar o companheiro. Ele tentou tomar a frente ali e acabou acertando. Acertou mesmo. Acertou os olhos. Dedo no zóio, velho. Estão pedindo um cartão, mas será que é pro cartão vermelho, gente? Pelo amor de Deus, não, né? Acho que nem pra cartão amarelo e segue o jogo, é isso. Corsato. Oi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cristiano de Cosmópolis. Pelo WhatsApp, em 989-89-3526. Né, tá mandando mensagem pra gente aqui, deixou sua mensagem. Tá ligado aqui, escreveu: vai Ponte! Campinas é nós, Cristiano de Cosmópolis. É isso, quase 100 simultâneos aqui no nosso YouTube. O Wellington Pena manda oi, Vivi. Aí a Vivi no chat responde oi. O Nico tá com a gente, Neucilo Cato, Carlos Lemos Matozinho, todo mundo ouvindo a gente. Deixa eu ver esse lance aqui. Renan Castro pela esquerda, cruzou, boca do gol fechado, afasta a zaga da Ponte Preta. Marcelo. Afasta a zaga da Ponte, vai Pedro Lino. Vivi arrasando corações no chat, viu? Não é de hoje, hein? Né? Renata Dalgalo tá com a gente, pra cima Ponte. Wilson da Rocha tá falando do Elvis aqui. Valeu, gente, você que tá na live, ainda não deu um joinha na transmissão, por favor, seja humilde, dá um joinha na transmissão, compartilha a nossa transmissão. Isso. Né? Se não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso. Se inscreva no canal, você não vai ganhar nada com isso, mas pra gente vai ser importante, tá? Pra gente vai ser muito importante. Aliás, toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, onde só não é proibido falar da macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite. Aí você pergunta, mas a Hora da Macaca é apresentado em qual canal? A Hora da Macaca, né? Exato. Lá no YouTube, tá? Exato. Só no YouTube. E ninguém ia querer aquela patifaria também em outro canal, né? Só no seu canal mesmo, Carlos. Tanto que nem aqui no Futebol Interior você pode reproduzir. Não tem essa autorização. É posse de bola lá do esquerdo, lá do direito pra Ponte, então, de ataque, né? Futebol pra Ponte. Interior. O Marcelinho Paulista tá orientando os seus pupilos do Água Santa. O Maguinho queria bater a falta, o lateral foi em Sumaré. O Maguinho queria bater lá em Jundiaí. Aí o árbitro falou, volta pra Sumaré, querido. É posse de bola pro time da Ponte, ela vem aqui no campo de defesa. Pra Diogo Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. José Marcelino Fernandes está aqui, valeu! Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, mande a sua mensagem. Olha o Concha, vem para o campo de ataque, desabalada a carreira na esquerda para o Arthur, cruzou na boca do gol, muito forte. O Vitor Andrade vai para a bola, na verdade é o Maguinho, chega, mete a cabeça na bola, Renan Castro. E até que deu certo o esforço do Maguinho, porque o Renan Castro se viu ali em perigo, meteu cabeção na bola, mandou para a lateral para a Ponte. Maguinho tem pressa, toca a bola para o nosso capitão. Elvis não morreu, ele para, pensa, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Simon. Simon deixou essa bola aqui no campo intermediário para Arthur. Arthur domina para o time da Ponte Preta. Chuteiras azuis para o Arthur. Chega para cima dele ali o Luan Dias. A bola recuada é para o Concha. Ele deixa passar para o Diogo. O Concha orienta, fala, toca lá para o Simon. Para o Simon trabalhar um pouquinho. Aí o Simon domina. Barbudo, bigodudo. Solta a bola aqui no campo de defesa para o Diogo. O Diogo dominou. O goleiro da Ponte Preta fora da grande área. Solta a bola pelo lado esquerdo para Arthur. Domina. O Arthur também. Barba, bigode. Para, pensa. Meia à esquerda. Toca a bola para Vicente Concha. Pela primeira vez como titular no time da Ponte. Já estreou contra o Corinthians, entrou no segundo tempo, mas pela primeira vez o chileno titular no time da Ponte Preta. Bola para Simon. Simon tocou, bola na frente. É pro Danley. Aí o zagueiro do Água Santa ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí o Emerson vai pra bola, Léo Oliveira tá lá, o árbitro atrapalha, fez o corta-luz, deu certo ainda pra Ponte Preta, tá do lado esquerdo. É pro Vitor Andrade. Sou mais você, riscou pro gol pra fora. Na verdade ele cruzou, né? Na verdade, ele tentou dar aquela cavadinha para dentro da grande área, mas ninguém entendeu. A bola se perde e vai embora, Pedro. Bela troca de passes da Macaca. Tava lá Léo Oliveira, Elvis. A bola sobrou pro Vitor Andrade, que tentou um cruzamento. A bola foi direto para fora. É tiro de meta para Água Santa.
0x0, 20 minutos do primeiro tempo, Marcelo. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos lá, passamos de 100 simultâneos aqui no YouTube. Bom ter você junto com a gente. Quarta-feira tem mais e domingão tem derby. Derby é aqui no Portal Futebol Interior. Olha a ponte, meia à esquerda, bola pro Vitor Andrade, invadiu a grande área por baixo. Chega a zaga, faz o corte, tira. Fábio Sanches, escanteio pra ponte. Se eu não tô enganado, é o primeiro escanteio do jogo, hein? Escanteio pra ponte, Pedrolino. Primeiro escanteio do jogo, o Elvis na bola, 21 minutos do primeiro tempo. Segue 0x0, o Igor Vinhas tá lá movimentando a pequena área, Marcelo. Tem gol. Dando ali os jogadores. O Elvis vai pra bola. Fala aí, Carlos, rapidinho, vai. Gol do Flamengo lá no jogo da Supercopa Rei. 1x0 pro Mengão e o jogo tá paralisado por enquanto. Placar ao vivo informa. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, passa por todo mundo. Tá impedido não. Ih, sentiu, rapaz, hein? O Elvis bateu o escanteio e ó, já pediu substituição. Sentiu lesão muscular na coxa direita do nosso capitão. Elvis tá sentindo lá, tá com a mão na perna, ali, onde que é, Marcelo? Na coxa direita. Na coxa, É virilha isso. É na coxa, É virilha. Isso aí, cara, quando acontece isso, quem já passou por isso, isso é uma dor. Parece que estoura um elastiquinho na sua perna. Isso é uma dor, cara, mas uma dor. Bancários da Ponte Preta aí, ô Pedrolino. Provavelmente o nosso 10 não vai estar à disposição no derby. O banco da Macaca é Pedro Rocha, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, João Gabriel, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito e Bruno Lopes. No lugar dele, ô Marcelo? Não tem nenhum substituto. Ou é o Dudu, ou o Jean Dias, ou o Bruno Lopes, né? Não tem muito substituto, não. Pode pôr o Dudu e adiantar o Danilo Barcelos. E aí, Carlos, a batata é sua. Você é o Alberto Valentim. O que você vai fazer agora? Ele vai ter que colocar, com certeza ele vai colocar mais um volante aí. Eu acho que ele vai colocar o Dudu. Vai adiantar o Danilo, né? E vai adiantar o Danilo. O Danilo e o Arthur. Não tem muito o que fazer nesse momento, porque o time já tem atacantes, né? O time já tem aí o Vitor Andrade, já tem o Danley. Entendo que ele vai fazer isso. Não acho que ele vai colocar o Jean Dias, porque, por exemplo, estamos agora com 23 minutos. O Jean Dias está numa fadiga muscular. Você vai colocar o Jean Dias para jogar quase que um tempo todo? Ou ter que tirar o Jean Dias depois? Perder uma substituição em outra substituição? Né? Lá, mas ele? É o Jean Dias? É o 7. Quem é o 7, né? O Jean Dias? Substituição? Então vai colocar o Jean Dias. Vai, Pedrolino! Sai o Elvis, camisa número 10 na Macaca, e entre o 7 e Jean Dias. Sai o Elvis e entra o Jean Dias. E corre o risco dele não jogar o derby, viu, Marcelo? Estão passando aquele spray milagroso. Ele já tirou a faixa de capitão, né? Mas parece que tá colocando o colete Jean Dias. Será que ele vai tentar jogar? Porque ele já passou até a faixa de capitão ali pro Emerson. Mas fizeram até a placa lá já. O Emerson tá segurando a faixa de capitão, olha lá. Sim, ele já entregou a faixa pro Emerson já. Será que vai tentar o Elvis? Cara, não era legal, né? Se sentiu daquele jeito, era melhor dar uma segurada, né? Botaram o colete lá no Jean Dias. O Elvis tá no gramado. Não dá, Elvis. Sai, Elvis. Sai. E pior que a Ponte já teve jogo com 3 meias, né? Que Elvis, Serginho e Pedro Vilhena, né? Agora... não tem nenhum nem no banco de reservas. E agora tem uma falta ali. O árbitro deu um cartão, hein? Para Léo Oliveira. O árbitro deu um cartão pro Léo Oliveira, jogador da Ponte Preta. Vamos ver se foi para ele. Não foi pro Léo Oliveira, não. Foi pro Léo, pô. Não, acho que foi pro jogador que fez a falta. Jogador do Água Santa ali. Vamos ver. 55 Léo Oliveira com o 2. O Diogo Batista, né? Foi o cartão pro Léo Oliveira. Ele marcou a falta, Ele marcou a falta vocês são pro time do Água Santa. Então, primeiro cartão no jogo, ó. Primeiro cartão no jogo. Pro 5-5, é isso, né, Pedro? Isso mesmo, cartão amarelo pro Léo Oliveira, está amarelado na partida. E o Jean Dias vai pro jogo. E aí, Carlos, fala da configuração tática desse time da Ponte Preta aí com o Jean Dias. A Ponte agora vai com 3 atacantes, mudou, né? Viu? Ponte vai com 3 atacantes. Saiu mesmo, saiu o Elvis e entrou
Jean Dias. Jean Dias. Número 7. E o camisa número 2, o Diogo Batista, no pisão que ele levou do Léo Oliveira, tá sentindo ali também no círculo que divide o gramado. A Ponte agora vai no esquema 4-3-3, né? É aquilo que a gente comentou aqui, o Danilo Barcelos vai ser o meia, Emerson e Léo Oliveira como volantes. A Ponte agora tem Jean Dias, Vitor Andrade e Danley. Vai ter o Jean Dias de um lado, Vitor Andrade do outro, o Danley centralizado no meio, jogador da equipe da Ponte Preta. No esquema 4-3-3, você falou bem, a Ponte tinha Serginho, Pedro Vilhena e o Elvis do banco. Hoje a Ponte só tinha o Elvis e agora não tem mais nenhum jogador ali do meio campo. É isso, Edilson Roberto, Ângela Maria, o Paulo César pergunta, Serginho e Vilhena estão machucados? Sim, né? Não estão à disposição para o jogo de hoje. Um abraço para você. O Edilson Roberto tá falando que para ajudar no azar o Elvis machucou. Deixa eu ver quem mais aqui. O José Marcelino falou que daqui a pouquinho tá no Brinco de Ouro. A equipe do jogo de fundo já chegou aqui no portal Futebol Interior. Eles já estão por aqui, acabando a transmissão de Água Santa e Ponte Preta. Eles assumem o comando da transmissão. Aí a gente abre uma outra live e é claro, você vai poder participar. Ponte Preta tá no campo de ataque, bola pelo lado direito, bola enfiada na frente, é pro Danley. Boa boa, enfiada lado esquerdo. Será que dá pro Danilo? Chega pra cima dele o Diogo. O Danilo corre, evita a saída por ali o Davi Gomes. Jogador da equipe do Água Santa, a bola com o Diogo, aí dá o bote, ganha por ali o Léo Oliveira, mas escorregou, a bola sobrou com o Luan Dias. Jogo de corpo ganhou do Vitor Andrade. Pensa, solta a bola no meio pra Netinho. Netinho dominou. Não é aquele do Mila, é o Netinho jogador. Solta a bola pra Neilton, eu vou falar uma hora Neymar. Pro Netinho, pro Luan Dias, bateu pro gol no cantinho, pra fora do gol. Cara, o Luan Dias, se ele jogasse todo o jogo assim, ele ia ser um dos melhores jogadores do campeonato, porque é um motorzinho esse Luan Dias, hein, ô Pedro Lino? Luan Dias gosta de jogar contra a Ponte Preta, deu belo chute agora, o goleiro da Ponte Preta, Diogo Silva, só olhou, é tiro de meta, 28 minutos do primeiro tempo, Marcelo. É isso, você ligado aqui no portal Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Você que está acompanhando a gente pela Valinhos FM, quer mandar zap? O Carlos tá ligadaço lá. 19 98989 3526. 19 98989 3526. Para você que tá no YouTube, tá em cima aqui desses que vos fala. Olha o time do Água Santa, bola enfiada no comando, estão pedindo pênalti. Passa por todo mundo o centroavante, o Ademilson tá dizendo que foi empurrado, foi sargiado ali. E agora o Emerson, que é o capitão, empurra o Ademilson, que não gosta. É claro que tem VAR, né, Pedro Lino? Aí tudo pode mudar. Tem vários jogadores da Ponte lá discutindo com os jogadores do Água Santa e pelo jeito não foi pênalti, viu, Marcelo? Aí eu acho que ele já chega dobrando o joelho. Já chega caindo, já segue o lance. Vamos ver o que o VAR vai falar. Só que o Ademilson tá reclamando bastante, tá reclamando que foi puxado. Você tem algum irmão que trabalha no posto de gasolina, ô Pedro Lino? Não, por quê? Tô pedindo pra você buscar seu irmão no posto. Tá. Ah, não, esse é longa história. No off eu conto. Você conta no off. Longa história. Ó, o árbitro falou que não quer saber de empurra, de pega-pega, não. Ele tá olhando, ele tá ouvindo lá ele fez o sinal no ouvido direito. No ouvido dele. Mas não é possível que vão dar esse pênalti aí, né, Eu acho que o cara já chega, Carlos, dobrando o joelho, o Ademilson. Eu também. Ô, Corsato, só pra passar a informação, o jogo tá parado aqui, né? O jogo lá da Supercopa Rei, paralisado nesse momento por causa das fortes chuvas, tá? O Flamengo fez o gol com o Bruno Henrique a 12 minutos do primeiro tempo, 1-0, e aí o jogo foi paralisado. A última informação é que o juiz vai esperar 30 minutos pra ver se continua a partida ou não. Cara, tudo isso é pra ver esse lance? Essa Sim. demora? Segue o jogo. Cara, o que demora, velho? Quase 3 minutos pra decidir um lance. Nossa, mãe do céu, que horror. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. A bola com o Léo Oliveira, solta a bola pro capitão. Agora Emerson, lembrando que o Elvis foi substituído bem no começo do jogo. Tocou pro Concha. Aí não, né? Tocou pro Concha. Aí não, pô. Ele olhou pra bola,
olhou pro campo de ataque, quando ele olhou, a bola não tava mais perto dele, lateral de graça pro time do Água Santa. Ô, Marcelo, abraço Oi. pro Aislan que tá aí no chat, aí tamo junto. É, ele que perguntou do posto. Foi ele mesmo. Só pra lembrar que a Ponte começa bem o jogo, mas depois, na primeira vez que você me chamou, e a única, né, pra comentar, eu disse que o Água Santa tinha a bola, né, e tava gostando do jogo. O Água Santa é melhor, viu, Marcelo? A torcida da Ponte Preta comparece em bom número lá em Diadema, hein? Aproximadamente 100, 120 torcedores, com certeza Eu temos acho lá. que tem mais. As suas contas estão remuneradas pra baixo. Eu não contei todos, né? Mas eu, na visão que eu tive agora aqui da imagem da TV. Netinho dominou de primeira, solta a bola pelo lado esquerdo pra Renan Castro, pôs no peito, pôs na grama, tocou pro Ademilson, pra cima dele, chega por ali. O Simon, aí a bola ia saindo pra escanteio, ele tirou dali. É posse de bola lateral, campo de ataque, favorece a equipe do Netuno. Tem pressa, o Renan Castro tocou agora pro Davi Gomes, que tá agora do lado esquerdo. Aí ele toca a bola pro seu companheiro no campo defensivo, que é o Robles. Pra Fábio Sanches, capitão da equipe do Água Santa. Capitão do Netuno, pra Diogo. Diogo vira, toca a bola lá do outro lado, vai trabalhando. Robles, ele domina com a perna direita, toca com a perna esquerda pra Fábio Sanches. Toca a bola, campo defensivo. A equipe do Água Santa, a equipe branca, jogando, defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. A Ponte Preta, consequentemente, defendendo o gol à esquerda. Ponte Preta, consequentemente, defendendo o gol que fica à direita. A Ponte taca à esquerda do seu aparelho. Netinho, daí, ameaçou bater pro gol, refugou, chegou a marcação, solta a bola, lado esquerdo, pra Neilton, da ponta, pro meio, olhou pra dentro da grande área, sobe de cabeça Arthur. Aí a bola fica viva por ali, Simon, na zaga central, tira, vai completar Jean Dias, faz a finta pra cima da marcação do Neilton, chegou, bateu na bola, voltou pro time do Água Santa, tenta por ali o Davi, a bola sobra pelo lado esquerdo, Renan Castro, briga com ele o Maguinho, jogou a bola, ela bateu ali no jogador do Água Santa, cai aqui do outro lado, lado direito pro Diogo Batista, toca a bola, é pro Luan Dias, vai a caça dele o Arthur, ele vai jogando pra trás, sai da ponta, vem pro meio, meia à esquerda, agora conseguiu ganhar da marcação, tocou pro Renan, pro Luan, lado esquerdo, linha de fundo, dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, Léo Oliveira mete o cabeção na bola, e aí completa por ali o Maguinho, manda a bola pra lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a equipe do Água Santa, favorece o Netuno, a bola com o Netinho vai pra cima da marcação do Danilo, o Danilo olhou de longe, Davi Gomes, daí meu filho, lá na torcida da Ponte Preta, lá na torcida da Macaca, viu Pedro Lino? Essa bola caiu lá em São Bernardo do Campo, o chute forte do jogador do Netuno, 33 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Machucou o filho do Plínio lá. É o Plínio. É o Plínio. De costa, não viu que a bola tava chegando. O Plínio né? Luca, o filho Isso, dele. Isso. Machucou, caiu na cabeça do filho do Plínio. Ou Plínio Júnior. Tiro de meta pro time da Ponte Preta. E a jogada aqui no campo de defesa. O time do Água Santa tá marcando e a Ponte vai tocar a bola aqui no campo de defesa. A bola vem, a Ponte consegue sair pelo menos até a intermediária. Jean Dias tocou a bola pro Léo Oliveira, aí chega a recuperação do Netinho, solta pro Robles que vai jogar atrás para Igor Vinhas. Pois não. Você sabe que tem muita gente que pergunta, né? E até a gente não entende às vezes, né? Por que o Emerson é titular nesse time, né? Por quê? Eu confesso pra você que eu também não sei. Seria ele o homem de confiança do Alberto Valentim? Pois ou é, Carlos? porque futebol mesmo, cara, eu não vejo no Emerson. É mais ou menos igual eu com você, né, Carlos? Eu sou o seu homem de confiança, mas não apresento muita coisa, mas sou o seu homem de confiança. É posse de bola pro time do Água Santa, bola com o Netinho. Netinho dominou, soltou na esquerda para Renan Castro. É porque ele faz uma função de terceiro zagueiro, né? Importante. E eu acho que ele é o único que tem condição nesse momento, com a saída do Castro, de fazer esse tipo de jogo na Ponte Preta. É posse de bola pro time do Água Santa com o Neilton pela meia esquerda, tocou pro Netinho, devolveu pro Neilton, chega a dar o bote, Simon, ganha pra Ponte, vamos! Bota velocidade aí, Macaca, bola na frente no comando pro Danley, pensa, toca a bola pra Jean Dias, o Vitor Andrade tá no comando, o Jean Dias viu, refugou, passou o primeiro, não passa o segundo. Na verdade foi falta, hein? Foi empurrado pelo Netinho. É que ele ficou pedindo a falta, o árbitro não deu. É posse de bola pro time do Água Santa, 34. É primeiro tempo de jogo, sexta rodada, Campeonato Paulista. Bola pro Luan Dias, já passou o Renan, ele toca no meio, é pro Neilton por baixo, na bola, na boa. Emerson, tá vendo que critica? Critica o Emerson ali por baixo, deu o bote, ganhou pro time da Ponte. Solta a bola pela direita pra Jean Dias, vamos Jean Dias, lado direito, perna esquerda, passa por ali o Danley, ele viu, no comando tá o Vitor Andrade, o Danilo Barcelos livre, leve e solto pela esquerda. Será que ele vai ver o Danilo? Pode até experimentar por gol, chega 2 na marcação, ele toca a bola pelo lado direito, é pro Danley, tá impedido.
Meu pai, presta atenção, meu filho. Impedido Danley. Irregularidade no ataque da Ponte Preta. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Toque eletrônico do Bolacha na mesa de som, marcando para você 35 minutos passados, primeiro tempo de jogo, sexta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, no Distrital do Inamar, em Diadema. Ninguém é de ninguém, 0 Ponte, 0 Água Santa, Carlos. Ontem o Corinthians venceu o Noroeste pelo placar de 2-1. O Santos venceu São Paulo por 3-1. São Bernardo derrotou a Internacional de Limeira pelo placar de 2-1 fora de casa. Com esses resultados, não há mais nenhuma equipe invicta nesse Paulistão. Daqui a pouco, 18h30, a bola rola para Guarani Palmeiras. Lucas de Souza, Albert Cavalcante vão transmitir esse jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Informação. Eu, você e toda a equipe do portal Futebol Interior comigo, o trepidante Pedro Lino. Vai, Pedro Lino. Cartolouco está no Distrital de Inamar, no meio da torcida da Ponte Preta, Marcelo. Muito bem. E agora quase fizeram ali uma cirurgia no dente do atacante da Ponte. Sem anestesia. O Vitor Andrade. Mas parece que ele não perdeu o dente, não. E assim, só que não teve a força, né? Mas tentou dar uma chegadinha a mais ali o Diogo Batista, lateral da equipe do Água Marcelo, Santa. Oi. O pessoal tá perguntando do Gé aqui no chat. O Gé está machucado. Deverá voltar ao time da Macaca só depois do Campeonato Paulista. O Carlos trouxe a informação aí que para a primeira fase do Campeonato Paulista é muito difícil a presença do Gé. Mas tem o Cauã, né, gente? Leva o Cauã pro banco de reservas. Leva. No jogo contra o Corinthians, o Pedrinho tava no banco de reservas. É meio campo, né? Rádio Futebol Vê, né? Interior. E hoje não foi, né? É verdade. Bem lembrado, Carlos. De vez em quando você acerta uma, velho. Verdade. O Pedrinho podia estar no banco de reservas. Tá vendo, Pedro? Isso é porque eu sou o chefe do cara. Deve ser rotatividade de jogadores, né? Eu não sei como que o Alberto Valentim trabalha. Eu não sei se é isso, mas se for isso é um erro, né? Você vai levar rotatividade, você tem que levar jogador. Por exemplo, você só tem dois um meia. lateral direito. Você só tem um meia jogando no time. Não tem nenhum na reserva, pô. Tem dois lateral direito, João Gabriel e Luiz Felipe. Se vira, pô. Se vira. É que o Luiz Felipe vem treinando de volante, Marcelo. Ué. É, ruim de lateral, ruim de volante. A Ponte perdeu a bola. Bola enfiada na frente. Pelo lado esquerdo. Renan cruzou na boca do gol. Afasta a Concha. Afasta Vicente. Aí chega o Léo Oliveira, tira a bola, deu o rebote. Sobrou pro Netinho, bateu pro gol. Diogo Silva. Cara, esse Netinho ele bate pro gol mesmo. Ele não tem vergonha não. Ele dominou, ninguém marcou. Ele queimou pro gol e quase, por pouco, não surpreende o goleiro da Ponte Preta, que mandou a bola pra escanteio, Pedro Lino. O time do Água Santa está aproveitando o gramado molhado e agora o Netinho chutou de fora da área. Belíssima defesa do Diogo Silva, escanteio pro Água Santa. 38 minutos do primeiro tempo, Luan Dias na bola. Tá certo que ele tava de longe, né? Mas arriscou e quase surpreendeu o goleiro da Ponte Preta. Bom, Diogo Silva. É escanteio pro time do Água Santa. É o segundo escanteio do jogo. Um pra cada lado. Um pra Ponte, um pro Água Santa. Primeiro do Água Santa. Bola pra dentro da grande área. Vem o toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Vilian. Golpeou de cabeça, ela subiu, foi embora. Tiro de meta, Pedro Lino. Tiro de meta para Ponte Preta, Diogo Silva na bola. O Vilian recebeu o cruzamento do Luan Dias, cabeceou para fora. 39 minutos do primeiro tempo, Marcelo. Vai, Carlos, analisa o jogo aí. A alteração do Alberto Valentim, e eu falei aqui, né? A Ponte perde o meio campo, né? A Ponte já não tinha a bola. E agora, olha lá, a Ponte perde o meio campo. Ele encheu o time de atacante, só que não tem quem faz aí a ligação meio campo-ataque. O Emerson, ele marca muito distante, né? Ele não consegue aproximar a marcação dos jogadores da equipe do Água Santa. Muito distante a marcação, deixa o espaço ali, um hiato para que os caras possam chutar. E era escanteio, hein, pra equipe do Água Santa, hein? O Carlos falava, o Diogo, lateral, jogou a bola pro gol, tentou o cruzamento, a bola desviou no zagueiro da Ponte, o árbitro deu tiro de meta. Claramente desviou no chileno, zagueiro da Ponte Preta. Mas, pra mim, o Alberto Valentim, ele erra na escalação, ele deixou a Ponte desprovida de jogadores do meio campo.
É isso. E a Ponte Preta agora tem a posse de bola no campo intermediário. Bola com o Léo. O Léo solta essa bola aqui pelo lado direito para Maguinho. De lateral para lateral no peito do Arthur. Dominou, pensa, toca a bola para Vitor Andrade. Começou bem o jogo, mas deu uma sumida. Dominou, solta essa bola. É pro Jean Dias na cavadinha pro Danley. Ela passa. Cara, eu acho que a Ponte bate muito pouco pro gol, né? A bola se perde, vai embora. Tiro de meta. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toda segunda-feira, 9 da noite. 9 da noite tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Estamos lá para falar muito da Ponte Preta amanhã. 9 da noite, encontro marcado com você lá no YouTube Hora da Macaca. Você que tá aqui no YouTube, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, viu? Aqui no Futebol Interior, dá um like também, seja humilde, compartilhe a nossa transmissão. Vai ser um prazer ter você sempre com a gente. O Luan Dias pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro time da Ponte Preta, recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque com o Léo Oliveira. Passadas largas, meia esquerda, toca a bola para Vitor Andrade, meia esquerda, tocou para o Danilo Barcelos. Ninguém avisou que tinha ladrão. Ninguém avisou que tinha ladrão. Melhor pro time do Água, melhor pro time do Netuno, melhor pro Água Santa, meia esquerda, bola com o Luan, é o Dias pro Netinho, vai bater pro gol, quer ver, ó? Vai bater pro gol, pegou mal na bola, ela bateu no concha, subiu, caiu no gramado, o Arthur não conseguiu pegar, a bola sobrou aqui pro Davi Gomes, vai pra cima da marcação do Arthur, pau nele. Falta, já levava de vencida a marcação do Arthur, tá parado o jogo. Falta pro time do Água Santa, Pedro Lino. Falta do Arthur em cima do camisa número 11, Davi Gomes. 41 minutos do primeiro tempo. É ele, sempre ele na bola, Marcelo. É o Luan Dias vai cobrar essa falta. Esse lance aí deu pra ver claramente como a Ponte Preta marca mal. A Ponte tem um espaço, um espaço ali que o Água Santa, na intermediária, entre a grande área da Ponte Preta, tem um espaço vago ali que a Ponte não consegue marcar o Água Santa. A Ponte marca muito mal, errou o Roberto Valentim, tirou o Elvis, acabou com o meio campo da Ponte, colocou o atacante, mas não tem quem faz a bola chegar até lá. A Ponte Preta tá igual ao meu bolso, com espaço. Quase 42, Netinho vai pra bola, são dois jogadores na barreira do Diogo Silva, é falta pela direita, eu acho que ele vai cruzou nada, mandou lá pro gol, pegou o goleiro. Cara, esse Netinho ele pode estar no campo de defesa que ele vai chutar pro gol, viu, Pedro Lino? ele arrisca de fora da área, de dentro da área, de qualquer lugar. 42 minutos, segue 0-0, Marcelo. Jogo truncado esse primeiro tempo, hein? Ô, Corsato. Truncado, oi. A última atualização lá do jogo da Supercopa Rei, né? Botafogo 0, Flamengo 1, gol foi de pênalti do Bruno Henrique a 12 minutos do primeiro tempo. Uma vistoria no gramado avaliou que não há condições da bola voltar a rolar neste momento. Uma nova avaliação será feita por volta das 17h10 para uma revisão do estado do gramado. E vai prejudicar a grade da emissora. Olha a Ponte, campo de ataque, bola pro Vitor Andrade, invadiu a grande área, pediu pênalti, o árbitro não vai dar. Deu, pô, pênalti. Não deu pênalti, não. Ele tá dizendo que o Vitor Andrade simulou. Vamos ver aí o que tá falando. É que o Bandeira lá parece que foi pra linha de fundo, hein? O Bandeira parece que foi pra linha de fundo. Não, ele tá dando tiro de meta, cara. Uma bola do Arthur pro Vitor Andrade. Foi pênalti, cara. Foi pênalti. Por trás foi pênalti. Foi pênalti. O VAR tem que entrar nesse lance aí. O Fábio Sanches chega atrasado. Pra mim é pênalti. Pênalti, pô. Se isso aí não for pênalti... No gramado ele não marcou. E aí, Pedro Lino? Eu acho que foi pênalti. Vamos aguardar o VAR. Os jogadores da Ponte reclamam bastante dentro do gramado, Marcelo. Carlos? Pra mim, pênalti. O Fábio Sanches... Ele tá com a mão no escutador lá, ó. O Fábio Sanches pega a perna no jogador da Ponte. Aí você pode analisar, pô, mas esse toque poderia fazer o Vitor Andrade cair da maneira que ele caiu? Aí é outro ponto. Mas a bola passa. Não, mas tem um toque ali. A bola tem o toque. Cara, eu acho... É isso que eu tô dizendo. Eu acho que vai ser marcado o pênalti. É isso que eu tô dizendo. O árbitro, ele não tem que avaliar a intensidade do toque. Ele tem que avaliar se teve o toque ou não teve. Ele vai pra lá. Ele vai pra lá, foi pênalti. Ele fez o sinal, ó. Faz aí, Carlos, que eu tô com o microfone na mão, não consigo tirar. Faz o sinal do VAR aí. Assim, ó. Isso. Ele vai pra telinha. E ele pede pro Fábio Sanches, você não pode me acompanhar, Fábio Sanches. Você não pode. Fábio Sanches, você sabe que você fez o pênalti, Fábio. Eu gosto muito de você, cara. Mas e se o VAR chamou, Marcelo, o VAR entende que foi pênalti.
O VAR quer que ele venha dar uma olhada. Olha lá, ó. Pra mim é o suficiente pra derrubar. Pênalti. É que no slow motion Olha lá, fica ele complicado, pega a perna mas esquerda. O que você pode entender, Marcelo, é que o Vitor Andrade se joga. Mas aí a intensidade do lance não é problema do árbitro. Ele tem que entender se há o toque ou não há o toque. O Vitor Andrade poderia seguir na jogada? Poderia. Ele caiu, ele foi derrubado. Ele vem na corrida. Pra mim é pênalti. Olha, se ele for no VAR, se ele for no vídeo e não marcar, recomenda a marcação do pênalti o José Cláudio Rocha Filho, 40 anos. Né? Agora tem que ver se toda a jogada tá regular, né? Se não tem impedimento, é que também tem uma provável falta do Vitor Andrade em cima do jogador da equipe. Não foi nada. Não foi nada. Futebol interior. Não foi nada, em cima do Diogo. Ali tem um trançapé ali, mas tá procurando espaço o Vitor Andrade. Pra mim aí não é falta não, né? Pra mim ali não é falta não, o jogador cai depois. Enfim, tem 2 lances em um aí pro árbitro decidir. Tem 2... Pênalti. Tá confirmado o pênalti. O árbitro da partida confirma o pênalti em cima de Vitor Andrade. Pênalti que foi concretizado ali na jogada 42 e marcado. Chamado pelo VAR. O árbitro no gramado, Fabiano Monteiro dos Santos, não marca o pênalti. Mas aí o VAR, José Cláudio Rocha Filho, chama para revisão e o pênalti está marcado. O Elvis já foi, não tá no gramado. É o batedor de pênaltis da Ponte Preta. É ele que pega a bola. É que às vezes, quando tem muita muvuca, o cara pega a bola, segura e dá pra outro jogador, né? Sim, isso acontece muito. Mas eu acho que vai ser o Jean Dias mesmo. Já tem um gol com a camisa da Ponte. Sim. Gol de cabeça. Isso. Pode fazer o segundo. Tem uma resenha lá. Tem um bate-papo ali. Pra mim foi pênalti, Carlos, rapidinho, pra você. Pra mim pênalti. Pra você, Pedro Lino. Pra mim pênalti também. Vamos soltar um teaser então. Portal Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mais 5. Não é o Jean Dias não, cara. Danilo Barcelos. É aquilo que você falou, ele pega a bola e pode ser que venha outro para bater. Você viu que já tinha jogador do Água Santa lá conversando com o Jean Dias. Nas outras passagens o Danilo Barcelos batia pênalti na Ponte, né? Sim. Batia pênalti. Batia pênalti, batia falta. Vamos lá. Novo Horizontino também ele batia pênalti. 47, pênalti pra Ponte Preta. Pênalti que não foi marcado em campo, mas o VAR chamou pra revisão e ele foi confirmado. O árbitro jogou a bola na cal. Danilo Barcelos tá ali na meia-lua da grande área. Igor Vinhas, ex-goleiro da Ponte Preta. Igor Vinhas, ele pegou pênalti com a camisa da Ponte, o Igor Vinhas, mas hoje ele não vai pegar não. Danilo Barcelos, vai pra rede, meu querido, autorizado. Danilo Barcelos, perna canhota, correu, bateu, já era, tá lá dentro. Gol! É da Macaca! Futebol é a nossa paixão. Bola na rede, campeão. Na marca de 47 minutos passados do primeiro tempo. Goleirão nem na foto, nem no retrato vai sair. Danilo Barcelos, forte. Canto direito, a meia altura. Estufa a rede do Netuno. Danilo Barcelos beija a aliança. Comemora. Sorriso do Coringa de orelha a orelha no torcedor da Ponte Preta que faz a festa em Diadema, em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Danilo Barcelos pode comemorar. Danilo Barcelos. Goleirão Igor Vias. Essa não deu pra você, ó. Já era, tá lá dentro. Bola na rede. A Ponte sai na frente. Ponte Preta tem um. Água Santa não tem nada. Conta pra gente, Pedro Lino, o detalhe, a selfie do gol do Danilo aí. Bola para um lado, goleiro pro outro. Danilo Barcelos chutou o pênalti, fez o gol, foi comemorar com a torcida e a Macaca aos 47 minutos do primeiro tempo abre o placar. Ponte Preta 1, Água Santa 0 no Distrital de Namar, Marcelo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai, Corsato, sei que você tá ávido pra falar.
Bom, só para dar um toque aqui, fui procurar o último gol do Danilo Barcelos com a camisa da Ponte, faz tempo já, em 15 de novembro de 2017, Ponte Preta 2, Atlético do Paraná 1, naquele jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já se vão quase que 8 anos, né? 7 anos e meio. O Danilo Barcelos, que já tem uma assistência para gol nessa temporada, que foi justamente o gol do Jean Dias contra o Santos. Ele cruza, o Jean Dias cabeceia e agora Danilo Barcelos vai para a rede, Ponte Preta 1-0. A Ponte faz o gol, Marcelo, no momento que ela não era melhor na partida. Eu vinha falando aqui, né? Numa jogada individual do Vitor Andrade. Esse é um ponto. Mas a Ponte está na frente. Precisa arrumar aí algumas coisinhas? Sim, principalmente a marcação ali no campo de defesa. A Ponte precisa arrumar essa marcação ali na volância. Vamos ver, saindo na frente 1-0, o Água Santa vai ter que jogar mais, né? E aí a Ponte agora com 3 atacantes, quem sabe consegue aproveitar esse esquema do Alberto Valentim. Na muvuca lá do pênalti, mais 2 de acréscimo, vamos até 52. Portal Futebol Interior Valinhos FM aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 50 minutos e 40 passados deste primeiro tempo, 1-0 Ponte. Danilo Barcelos foi para a rede, bola no campo de defesa para o time do Água Santa. Enfiada, campo de ataque, lado esquerdo. Será que chega? Não chega na bola o Renan. Bola se perde, vai embora, tiro de meta para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Obrigado você que tá junto com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Vivi Vicente, o Domingos Bergantim. Vamos virar, Água Santa. O Ângelo Celso. Vamos lá, Macaquinha. Sônia Matias. Fala, segura isso. Vivi Vicente está comemorando. Ponte Preta. O Ítalo Ferreira. Grande Ítalo. Abração, boa tarde para Ítalo, você, meu querido. Tamo junto sempre aí, lá da TV Hortolândia. Brilha muito na TV Hortolândia, o nosso Ítalo. A Silvana Sandoval fala gol. A Sônia tá aqui também. Paulo César, o José Roberto, todo mundo com a gente. O Carlos vai abraçar vocês também no nosso intervalo. Vem Ponte Preta, recupera a posse de bola, quem sabe, mas demora muito pra tocar. O time da Ponte Preta aí chegou fazendo a falta também em cima do Danley, hein? Chegou ali o zagueiro da equipe do Água Santa, derrubou o jogador da Ponte, tá caído no gramado. O árbitro marca a falta, pede a bola, não sei se ele vai terminar o jogo ou se ele vai dar a falta pra Ponte. E aí a Ponte teria uma bola para jogar lá direto pro gol, antes a falta dos 52, mas não vai dar tempo, né? Ele apita, final do primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo em Diadema, com gol de Danilo Barcelos a 47 minutos, cobrando o pênalti. A Ponte Preta vence, a Ponte vai vencendo fora de casa. 1 pra Ponte Preta, 0 pro time do Água Santa. A Macaquinha tá bonita na frente, como eu gosto de ver a Ponte Preta vencendo um jogo. 0 pro Água Santa, 1 pra Ponte Preta. Pra restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Pedro Lino, saída dos jogadores da Ponte Preta do Água Santa no gramado, no tapete verde do Distrital do Inamar. Os jogadores estão saindo do gramado da chuvosa Diadema. A Ponte Preta que abriu o placar no final do primeiro tempo, né, com o Danilo Barcelos de pênalti, vai vencendo por 1-0 o Água Santa. Vamos ver quem vai falar na saída do gramado, Marcelo. Beleza, vamos aguardar. Carlos, antes até de algum jogador falar, rapidinho um teaser pro seu comentário no intervalo que você comanda, viu? A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, mas não fez um bom jogo no primeiro tempo. Eu não gostei, principalmente na parte defensiva. Depois que o Elvis sai, a Ponte praticamente perde o meio campo, o Água Santa teve a bola, mas o gol premiou aí a boa atuação do Vitor Andrade. O jogador de ataque da Ponte Preta é o jogador que mais apareceu para o jogo e a boa cobrança do Danilo Barcelos. É isso, vamos ver quem vai falar lá, Pedro Lino. Danilo Barcelos. Né? Infelizmente, o tempo de descanso é pouco para todos. A gente está se adaptando a cada jogo, cada vez mais. Ainda, volto a dizer, né? A equipe da Ponte é uma equipe totalmente em formação e tem demonstrado dentro de campo essa união que vai fazer diferença pra gente o resto do campeonato, né? Voltar desse jeito no segundo tempo pra conseguir os 3 pontos. Tá aí o autor do gol, Danilo Barcelos, que
marcou o gol de retorno dele na Ponte Preta, viu, Marcelo? Depois de quase 8 anos, o Carlos informou o gol dele com a camisa da Ponte. O último foi em 2017, no jogo da Série A do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Vamos ver quem vai falar do Água Santa pra gente passar aqui pro Carlos. É o Netinho, né, o Pedro? É isso mesmo, é o Netinho falando. Vamos ouvir. O Lupe é de jogo muito boa. A gente propôs o jogo o tempo todo. Infelizmente, numa falha novamente, a gente acabou sofrendo pênalti ali, acabou tomando gol. Mas a gente vai pro segundo tempo aí, ver o que o professor tem pra falar, voltar, acertar as coisas que a gente errou no primeiro tempo para sair daqui vitorioso. Tá aí o Netinho, pra mim, o melhor jogador do Água Santa nesse primeiro tempo, viu, Marcelo? Ah, também tô com você, cara. Olha, faz uma fumaça esse Netinho, hein? E o Luan Dias também é um motorzinho no time do Água Santa. Bom, é isso. Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo, o Carlos vai assumir o comando, vai girar muito o placar ao vivo. Vai girar muito o placar ao vivo, informação, vai falar com você nas redes sociais. O comando é dele e daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. Por enquanto, vitória parcial da Macaca, 1-0 pra cima do Água Santa. Já já a gente volta aqui na Valinhos FM e também no portal Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Vai trocar o seu carro aí? Concessionária Sim, restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Anote aí uma vez só esse zap. Grava aí e você faz o seu pedido. Aí você confere condições de entrega, tá bom? Para ver se tem aí entrega para sua localidade. 99788 3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Junto conosco também Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Programa só pra falar da Associação Atlética Ponte Preta. Se você não conhece o canal, por favor,
Hora da Macaca, procure lá no YouTube. 4 da tarde, mais 59 minutos, 7 minutos de intervalo. Ponte Preta vai vencendo o Água Santa pelo placar de 1-0. Você vê aí na nossa tela a arte do Bolacha, o nosso Eduardo Rodrigues, mesa de áudio, vídeo dos canais de futebol interior. Deixa eu corrigir uma informação aqui. Último gol do Danilo Barcelos pela Ponte Preta. O Danilo esteve na Ponte em 2017, depois ele volta em 2018. Último gol do Danilo Barcelos pela Ponte Preta foi na vitória da Ponte contra o São Bento. Olha só, hein? São Bento de Sorocaba, Série B, Campeonato Brasileiro. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, 2018, dia 2 de novembro de 2018. Ponte Preta venceu o São Bento pelo placar de 2-1. O Danilo Barcelos anotou o seu último gol com a camisa da Ponte em passagem em 2018 pela Ponte Preta. E aí depois o Danilo Barcelos retorna agora, 2025, e faz o seu primeiro gol nessa volta com a camisa da Ponte Preta. Nesse campeonato o Danilo já tem um gol e uma assistência. Portanto, só corrigindo a informação aqui, o último gol do Danilo na 34ª rodada do Brasileiro da Série B em 2018 contra o São Bento, vitória da Ponte pelo placar de 2-1. 5 horas em ponto. Bom, a Supercopa Rei, né? A informação é essa, viu, gente? 5:10, Nova Vistoria. Nova Vistoria. E aí tem aqui palavra de presidente, diretor, é isso, gente. 5:10, comissão de arbitragem volta a campo lá no Mangueirão para saber se vai haver condições da bola rolar. O jogo paralisou, né, tá parado desde os 15 minutos e 41 segundos do primeiro tempo. O Flamengo fez o seu gol com o Bruno Henrique numa cobrança de penalidade máxima. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Guarani e Palmeiras, hein? Bom, nós iremos aqui com o nosso jogo, né? Já tivemos 7 minutos de intervalo no primeiro tempo, de acréscimos no primeiro tempo. O jogo foi até 52. Então o jogo vai começar aqui às 18h07, né? O segundo tempo, ok? Isso, obrigado, Bolacha. 17h07, são 17h01 agora. Então o segundo tempo começa às 17h07, né? Na verdade, teve também aquele hiato, né? Do árbitro no começo do jogo, mais uns 30 segundinhos ali. Então vamos colocar 17h08, mais 45, 17h53. Aí, mais acréscimos, vamos colocar mais 7 minutos de acréscimos, 18 horas, ok? Ponto, 18 horas. Então nós vamos até 18h10 na transmissão aqui, para começar a transmissão do jogo do Guarani às 18h15. Tá combinado? Então tá. Para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Intervalo de jogo, Água Santa 0, Ponte Preta 1. Daqui a pouco, 18h30, tem Guarani e Palmeiras. Na sexta-feira, Bragantino 1, Novo Horizontino 2. No sábado, a Portuguesa no Pacaembu venceu o Botafogo pelo placar de 3-2. A Inter de Limeira perdeu no Limeirão para o São Bernardo pelo placar de 2-1. Que campanha do São Bernardo, meus amigos, minhas amigas. 6 jogos, 5 vitórias. São Bernardo só perdeu um jogo na competição. O Corinthians, que campanha do Corinthians. 2-1 para cima do Noroeste. 5 vitórias também. Belo Clube perdeu em casa pro Mirassol. 1-0. Que campanha do Mirassol, do Eduardo Barroca, hein? Que você da imprensa aí, coleguinhas da imprensa, criticavam o trabalho do Eduardo Barroca. 5 vitórias seguidas no comando do Mirassol, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025. O Santos, que contratou o Neymar, venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Com esses resultados, né, todos os invictos do campeonato foram derrotados. Só sobravam Inter de Limeira e São Paulo. A Inter é pior, né? Que a Inter ela estava invicta, porém, contudo e entretanto, não havia vencido, né? Agora são 5 jogos da Internacional, porque a Inter tem o primeiro jogo, né? Que é aquele jogo contra o São Paulo, jogo que inclusive não vai acontecer em Limeira. Esse jogo foi negociado lá pelo pessoal de Limeira, jogo em Brasília, né? Aquele jogo da primeira rodada foi adiado para uma outra data, né? Portanto, a Inter tem 5 jogos, 4 derrotas, 4 empates e 1 derrota. O São Paulo conheceu a sua primeira derrota na competição, o time do tricolor do Morumbis. Bora lá então, o grupo da Ponte Preta é o grupo D
Grupo D é o grupo da Ponte. São Bernardo é líder, tem 15. A Ponte Preta, nesse momento, é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Por quê? Porque o Palmeiras vai entrar em campo daqui a pouco, né? O Palmeiras entra em campo daqui a pouco para jogar contra o Guarani. Que situação, hein, torcedor da Ponte? Devemos ou não torcer para o Palmeiras não passar pelo Guarani? Porque é o seguinte, a Ponte Preta tem 9 pontos com 2 vitórias. Então, mesmo número de vitórias do Palmeiras. Se o Palmeiras empatar, ele vai a 9. E aí vamos pro saldo de gols. Aí no saldo de gols, meus amigos, minhas amigas, o Palmeiras passa a Ponte. Então o empate faz com que o Palmeiras volte à segunda colocação do campeonato. Por enquanto, São Bernardo, 15 líder. Ponte Preta, segunda colocada, 9 com essa vitória parcial. Palmeiras, segundo, 8. Belo Clube, terceiro colocado com apenas 4 pontos ganhos na competição. E o Água Santa, como é que fica? O Água Santa está no grupo C. São Paulo é líder 10. Novo Horizontino é o vice-líder 9. Noroeste, terceiro colocado com 6. O Água Santa tem 4 pontos, tá ficando com 4 pontos nesse momento na última colocação. Bom, na zona do rebaixamento, né? Botafogo é o último colocado, né? 3 pontos ganhos em 6 partidas, menos 4 de saldo. A Internacional de Limeira tem 4 pontos, mas não tem nenhuma vitória, menos 1 de saldo. Portanto, nesse momento, torcedor, Botafogo e Internacional de Limeira, equipes por coincidência do mesmo grupo, do grupo A do Paulistão, estariam sendo rebaixados para a Série A2 em 2024. E por que isso, Corsato? Porque são os únicos 2 times que não venceram na competição. Botafogo tem 6 jogos, 3 derrotas, 3 empates. A Inter, 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Aí nos critérios, por exemplo, da Inter de Limeira contra o Bragantino, ela perde no número de vitórias. O Bragantino tem uma vitória. O Água Santa tem uma vitória também. O Velo Clube também tem uma vitória. Portanto, nesse momento, os 2 últimos colocados, Internacional de Limeira e Botafogo, estariam sendo rebaixados para a Série A2 do Paulistão em 2025. Só mais um jogo depois desse Palmeiras e Guarani para fechar essa rodada da Série A1 do Campeonato Paulista de Futebol. Ponte Preta vai ter modificação, hein? O Dudu vem aí, viu, Pedro Lino? Fique esperto aí, porque o camisa número 8 já tá ali se alongando. Dudu, camisa 8 da Ponte Preta. Eu tô vendo aqui, voltando o Léo Oliveira, tá voltando ali o Léo. Tô vendo o Emerson também. Bom, vamos aguardar. Será que ele tira um atacante? Vai voltar a jogar no esquema 4-4-2? Será que ele tira? Ó, o Léo Oliveira tá lá. O Emerson também está lá. Rapaz, ele deve ter tirado um atacante. O Vitor Andrade, né, o Pedro Lino, na falta do pênalti, ele ficou caído lá. Pode ser o Vitor Andrade, hein? Vamos aguardar para conferir. Fica caído o Vitor Andrade um bom tempo ali na falta, né? Na falta que ele sofreu. A Ponte ainda tem o Danley, atacante, camisa número 90, e o Jean Dias, que entrou no primeiro tempo, na vaga do Elvis, que saiu contundido a 25 minutos do primeiro tempo. Portanto, o Dudu, camisa número 8, vem aí no time da Ponte Preta. Daqui a pouco o Pedro Lino vai informar. 5 da tarde, mais 8 minutos, hein? Lembrando que o nosso pós-jogo aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM para esse jogo de Ponte Preta e Água Santa vai ser muito rápido. Vai ser rápido demais. Você fique ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Bom, bora lá, vai começar no segundo tempo. Deixa eu voltar o comando aqui para ele então, que vai comandar. Água Santa 0, Ponte Preta 1, a bola é dele, Marcelo Corsato. Muito bem, vai começar o segundo tempo em Diadema, com posse de bola do time branco e azul, do time do Água Santa, que tá perdendo para Ponte Preta. 1-0 para Macaca, gol no finalzinho do primeiro tempo do Danilo Barcelos. Apita o árbitro. Bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente por aqui. Vai, Pedro Lino. Vai, Pedro Lino. Na Ponte Preta saiu o número 15, Arthur, e entrou o número 8, Dudu. Saiu Arthur e entrou o Dudu na Macaca.
meu comentarista, meu âncora, meu chefe, meu coordenador. E aí, Carlos, fala aí. Ele vai colocar o Danilo Barcelos, né? O Danilo agora será o lateral esquerdo de ofício e o Danilo não estava de lateral. O Danilo era realmente o cara mais avançado aí nesse time da Ponte Preta. E o Dudu, Marcelo, ele tem características, né, de sair mais pro jogo. Então, será o Dudu, né, este jogador para fazer aí esse sistema, jogando aí a Ponte Preta com um pouco mais à frente. O Danilo já tá ali, né? Já tá ali do lado esquerdo, jogando realmente como lateral esquerdo. O Dudu vai ser esse cara para tentar levar um pouco mais essa bola no campo de ataque. Era a alteração que eu teria feito quando o Elvis saiu, porque o Alberto Valentim, entendo eu, que ele também viu aquele ato ali no meio campo, aquele espaço onde o Luan Dias e o Netinho estavam aproveitando para arrematar de fora da área. Ô Marcelo, oi. Só mandar um recado para Vivi Vicente aqui no final do jogo. Chegou um áudio no meu WhatsApp aqui que o negócio tá ficando sério, viu? Tem que ver isso aí, viu? Não tem, eu já ouvi, não tem nada demais, mas é paixão rolando futebol interior. Não, eu recebi também aqui. Ele tá mandando, o nosso Batata tá mandando um grande beijo. Vamos explicar. Pra Vivi Vicente. Mas só que ele falou que está mais que apaixonado em Vivi Vicente. Você sabe que eu apresentei o Love Songs, né? Hoje a rádio é Kiss FM, né? Mas há muito tempo, né? Era, quando ela nasceu era Flash FM, tinha o Love Songs. E na época eu tinha o quadro Ponto de Encontro. Ponto de Encontro. Jamais imaginei que o futebol interior poderia me proporcionar isso novamente. Tá te proporcionando hoje de novo. Só que tem uma coisa. Tem os dois lados da moeda, né? O Batata mora depois de Rio Preto. E a Vivi Vicente mora em Campinas. O amor não tem fronteiras. Não tem fronteiras, não tem não distância. Né? A pessoa pode morar aqui e a outra lá na Austrália. Pro amor não tem sexo, não tem fronteiras. Amor é amor, velho. E aqui tem jogo. Aqui não é programa romântico. Não é mas ponto de encontro. Boa sorte, viu, na sua empreitada. Batata, Vivi, muita gente boa também. 2 minutos passados deste segundo tempo. Falta pros caras. Lado direito, perna direita. Netinho, chuveirou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte Preta. Danley ajudando na marcação. Ela cai com o Vitor Andrade. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Por que você não tocou pro Jean, Vitor? Quando fez a segunda finta, ó, dá um tapa na ponta direita. O Jean ia ter o campo ofensivo inteirinho pra chegar na boca do gol. Agora ele pede desculpa lá, Pedro Lino. Pediu desculpa lá, o Vitor Andrade perdeu a bola, é lateral pra Macaca. Só que ali não dava muito o que fazer. Ele perdeu a bola ali, o zagueiro do Água Santa chegou, tirou tudo. Que isso? Que isso? O que tá acontecendo aí, velho? Que cena é essa? Nesse momento sai gatinhando o Carlos Corsato pra ir tomar um café que a nossa produção preparou pra gente lá. Lateral pra Ponte Preta é Maguinho, viu, Marcelo? É Maguinho lateral. O café tava sensacional. Parabéns, produção. Lembrando que, terminando essa transmissão aqui, tem Guarani e Palmeiras. Palmeiras e Guarani. Lucas de Souza dá o recado ao Albert Cavalcante, o repórter mais bonito do mundo. E Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A Ponte Preta vai vencendo 1-0. Gol de Danilo Barcelos cobrando pênalti a 47 minutos do primeiro tempo. O time da Ponte Preta nesse segundo tempo com 2 alterações. Saíram o Arthur e o Elvis. O Arthur no intervalo, o Elvis ainda no primeiro tempo contundido. Diogo Silva, Maguinho, Vicente Concha, Simon e Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Jean Dias, Vitor Andrade e Danley. O Jean Dias entrou no lugar do Elvis, o Dudu no lugar do Arthur. Já o Água Santa do Marcelinho Paulista, nenhuma alteração, hein? Mesmo time do primeiro tempo, o Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Capitão Robles e o Renan Castro, William, Netinho, Luan Dias, Neilton, Ademilson e Davi Gomes. Aliás, ô Pedro Lino, você pode repetir pra gente, por favor, o banco de reservas da equipe do Água Santa do Netuno? Água Santa tem no banco de reservas Luan Ribeiro, Rafael Vaz, Guilherme Lazzaroni, Inayan, Ramon, Arthur Corec, Diego Anjos, Lucas Rocha, Wesley Dias, Gabriel Silva, William Mota e Mike. Desses daí, Marcelo, o Luan Ribeiro já passou pela ponte, Guilherme Lazzaroni e só. É isso, no gramado tem o Igor Vinhas, o Fábio Sanches e o Luan Dias, que passaram pela Ponte Preta. E no time da Ponte tinha o Arthur, né? Que poderia ser a nossa lei do ex contra o Água Santa, mas ele já foi embora.
Não me lembro aqui de cabeça nenhum outro jogador que tenha passado pelo Água Santa, jogando pela Ponte Preta nesse momento. Bola com o Água Santa, Neilton. Chega o Simon, ganha a bola do Neilton. A bola trabalha com o Derlei. Derlei deu a bola para Léo Oliveira. Trabalhando com o Dudu, alongou o passe, nem foi pra bola. Marcelo. Nem foi pra bola o Jean Dias. Mas dava pra ir, hein, Jean? No passe do Dudu, Dudu abre as mãos e fala: Ô Jean, tá de brincanagem? Pois não. Dava pra ir na bola o Jean Dias, só que mandou um abraço aqui, mandou uma mensagem no Instagram. O Júnior Silva, meu barbeiro, o Júnior Silva, vulgo barbeiro dos jogadores, está na escuta do Rádio Futebol Interior. Ah, então você tá com o barbeiro errado, porque você não joga nada. Você É é o barbeiro dos jogadores, você tá na troca de barbeiro, então. Só fera, né? Ah, porque eu vou falar um negócio pra você, hein? Pior que você, só Pedro Orioli pra ser jogador. Ih, olha o Água Santa, bola pra dentro da grande área, passa pelo Neilton. E aí vai sobrar aqui, pertinho da bandeirinha de escanteio, o Ademilson corre, quase estragou a bandeirinha de escanteio. Se ele não estragou, hein? Tentou o carrinho, a bola se perde, vai embora, lateral pra ponte, campo de defesa, lado direito. Cruzamento que veio aqui da direita pro lado esquerdo, o Neilton passa da bola. Tem ali um contato com o jogador da Ponte Preta, mas ele não alcança, Pedro Lino. Isso, não alcance no momento que começa a chover em Campinas. Campinas chove. Lá em Diadema choveu bastante no primeiro tempo, mas esse segundo tempo não tá chovendo, viu? Não tá chovendo, o campo tá molhado porque choveu bastante na região metropolitana de São Paulo, no grande ABC, né? Mas nesse momento não chove. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já já vou pro YouTube Futebol Interior. Você que tá junto com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia, bem-vindo sempre. O Saulo, eu já registrei a participação dele aqui no YouTube, no chat, mas ele tá mandando aqui no Facebook também. Obrigado, viu, Saulo, pela sua participação, rapaz. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Espero que você continue acompanhando a nossa transmissão. Espero que esteja gostando também. Um abraço então pro Saulo Belo. É posse de bola pro time do Água Santa pelo lado direito. Bola para Diogo Batista. Encara a marcação dele por ali. O jogador que é o Vitor Andrade. A bola volta, sobra no campo intermediário. Pertinho do círculo central do gramado. É pro zagueiro da equipe do Água Santa. O Robles. Ele solta a bola na canhota para Renan Castro. Domina, pensa, solta a bola de novo. Para trás pro Robles. Ele domina essa bola, toca atrás com defeito pro Fábio Santos. Vai ter que correr. Só que não tinha ninguém da ponte no campo de ataque. Ele com tranquilidade toca a bola pro lateral Diogo. Perdeu. Deu o bote. O time da ponte ganha com Danilo Barcelos por baixo, preciso. Fábio Sanches, preciso. E depois na sequência o Netinho deu uma desentendida ali com o Dudu, hein? O Dudu, ele é meio pavio desencapado, hein? Ele é meio fio desencapado, esse Dudu. É meio que Vem posse de bola pro time do Água Santa, meia direita, ponta direita agora, bola pelo lado direito, vem cruzamento na boca do gol, bate no costado do Danilo Barcelos, voltou, sobrou ali pro Diogo Batista, linha de fundo, trabalhou, tocou pro Davi, fez a finta, enganou a marcação, cruzou na boca do gol, fechado, fica com a ponte, fica com o goleiro Diogo, e o Neilton tá pedindo alguma coisa ali, tá caído no gramado, o barbudo Simon fala: O que foi? O que passa, Neilton? Posse de bola pro time da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, a gente não tem um minuto de sossego. A Ponte tinha a bola dominada no campo de defesa. O Léo Oliveira foi sair e quase deu de presente o gol pro time do Água Santa, mas no fim não virou nada. Portal Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua audiência, o seu carinho. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fui inventar de mexer aqui no meu celular, desconfigurou tudo, mas agora voltei, hein? Na enquete, quem vence a partida? Temos 318 votos, 62% da nossa audiência entendendo que a Ponte Preta vai vencer. E a Ponte tá vencendo. O Saulo diz que tá em São Carlos acompanhando a gente. A Vivi, que isso, Batata? José Roberto Oliveira, Marcelo, mande um abraço pra cidade de Mariápolis. Obrigado, Bolacha. O que seria da gente sem o Bolacha aqui nessa transmissão? Eduardo Bolacha faz tudo nessa transmissão, viu? Eu vou reivindicar um cachê maior pro Bolacha pra gente colocar o Bolacha na transmissão, cara.
Pra gente colocar o Bolacha na transmissão. Tem um aí que falou um negócio aí, Marcelo. Ó, se for pegadinha, você já me avisa, porque senão é perigoso eu cair. Mas falou do narrador, viu? É perigoso eu cair. Falou do narrador. Não tem problema, se falou mal eu falo também, não dá nada não. O Murilo César, tá chovendo em Campinas também? Diz o Pedro Lino, repórter do Tempo, que tá. O Murilo César pediu pra mandar um abraço pra Araraquara, a cidade do sol. E deu o comentário aí do Ayrton. Não, Ayrton. Aí você tá de brincadeira, hein? O pior é que antes de vir pra cá, eu fiz um trampo de manhã e foi meio corrido, né? A transição de um Uber pro outro. Eu comi realmente, fiz um lanche artesanal de linguiça lá em casa. Uma delícia, mas eu comi toda a linguiça, viu, ô queridão? Mas obrigado, Ayrton com H, hein? Ele. O Patrícia e Gustavo com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Diego Augusto Vamos Ponte. Ricardo Monteiro. Você não gosta de pão com linguiça, ô Pedro Lino? Ele. Eu fiquei sabendo que quando você foi cobrir um jogo lá do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, você comeu 4 lanches com linguiça. 4 não, mas só que o lanche que tem no estádio lá é sensacional, viu? Aparecido Alves está aqui, o Akira Miyamoto, Gero Produção. Valeu, um torcedor verde também tá com a gente, Elias Januário, Wilson da Rocha, Futebol Sérgio Soares, com a gente. A Ponte tentou de longe para muito longe, a bola se perde e vai embora. E por isso eu vou seguir aqui no chat. Aliás, você que tá com a gente, já alteração no time do Água Santa, é tiro de meta pro time da Ponte Preta. Aproveita para compartilhar nossa transmissão, né? Pra dar um joinha. Também, fique à vontade, viu? Fique à vontade, se não tá inscrito no canal, substituição. Se inscreva. Vai a primeira do Netuno, ô Pedro Lino. No Água Santa sai o número 7, Neilton, e entra o número 25, Mike. Sai Neilton e entra Mike no Netuno. Esse Mike aí, se eu não tô enganado, ele é atacante ex-Guarani, né, Carlos Corsato? Sai um ex-Guarani, entra outro, né? Verdade. O Neilton, você falou aí que você ia chamar o Neilton de Neymar, né? Não chamei, acho. Não, né? mas eu na minha papeleta aqui, eu escrevi Neymar, cara. Segue aí que daqui a pouco eu seguro. Vem o Netuno, campo de ataque, Davi Gomes, lado esquerdo, pra lá, pra cá, soltou essa bola, tocou pro Adailton. Teve um internauta, Carlos, que falou que eu tô narrando com uma linguiça na boca. Posse de bola pro time do Água Santa. E o chute de longe. Tentou o Willian, a bola voltou, sobrou pro time do Água Santa. Eu adoro a participação do internauta, cara. Mas eu comi um lanche com linguiça, lembrei disso, Só cara. que ele mandou aqui, KKK, melhor narrador das galáxias. E o Wilson da Rocha mandou assim, Marcelo: Pedro Lino é um brincalhão, tá chovendo em Campinas desde quarta. Se o Pedro Lino fosse repórter do Tempo, já tinha sido demitido. Não, mas chove para, uai. Mas não para de chover, cara. Mas chove para, parou, agora voltou a chover de novo. A Água Santa vem pro campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Os caras me desconcentram, cara. Era linguiça de frango ou de porco? Cara, eu acho que era linguiça de porco, hein? De porco. Lá, ele. Posse de bola. Ô Pedro, tira essa maldade do seu coração, cara. Da sua mente, cara. Tá sério. Posse de bola pelo lado esquerdo. Bola pra Castro. Trabalhou, soltou a bola pra Willian. Ele domina pro time do Netuno. Se deixar pro Netinho, ele bate pro gol. Tocou a bola pra o Luan Dias. Lado direito. Vem Netuno, campo de ataque. Luan Dias já tá. Que finta, rapaz! O Luan Dias fez uma finta diferente pra cima do Vitor Andrade. Eu não sei nem explicar que finta foi essa, mas foi uma jogada de futsal. A bola pro time do Água Santa, o chute pro gol! Valinhos FM. Canal Dias de Futebol novo. Interior. Luan Dias. Bateu de longe, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta pro time da Ponte. Portal Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Chiquinho Lavacar, tá aqui também. Vamos, macaquinha querida. Um abraço, Chiquinho Lavacar. O Nico. O Mike nunca jogou lá embaixo, tá dizendo ele. Nunca? Cara, então eu tinha certeza que ele tinha jogado no Guarani. Mas tá bom, Nico. Obrigado aí, viu? Aislan Júlio.
Deixa quieto. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Darley. Dominou, parou, pensou, tocou a bola pra Macaca. Vem pelo lado esquerdo, Dudu, fazendo função mesmo de amador. Virou a bola da esquerda pra direita pro Maguinho, tentou de cabeça pro Jean Dias. Sobe a zaga. Sobe a zaga do Netuno, tira. A bola sobra pro time do Água Santa. Vem puxando o contragolpe, trabalhando por ali. Bola com o jogador que é o Luan Dias. 3 na marcação, deu sorte, sobrou pro Ademilson. Tocou na direita, trabalha com o Mike. Puxou pra perna esquerda pro Ademilson, na direita pro Diogo. Linha de fundo, vai descolar o cruzamento pra dentro da grande área. Batida pro gol, pra pegar o goleiro. Diogo Silva. O Mike, olha, ele ameaçou cruzar e nada, meteu um balaço pro gol. Na verdade foi o Diogo, lateral direito. Bateu pro gol, se o goleiro tá desatento, essa bola entra. Escanteio pro Água Santa, Pedro. Belo troque de passes entre Diogo e Ademilson. A bola chegou pro Diogo, que chutou. Diogo Silva fez bela defesa e escanteio pro Água Santa. 15 minutos do segundo tempo, é ele, Luan Dias na bola, Marcelo. Vamos pro jogo, Luan Dias vai pra bola, escanteio pro time do Água Santa, perna esquerda, lado direito, aberto na boca do gol, toque de cabeça pra pegar o goleiro. Corsato. Quem tava nessa jogada era o Robles. Vai, Carlos. 31 anos, o Mike, ele é centroavante, realmente não jogou no Guarani não, jogou em né? times verdes, Chapecoense, Goiás, estava no CRB na temporada passada, disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo CRB, tem 31 anos de idade, 1,75 m de altura. Boa, boa, obrigado, Nico, tamo junto. Às vezes a gente se confunde aqui, na verdade eu mais erro que acerto, viu? Por isso que a gente conta com o internauta pra dar uma força pra gente. É posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado direito. Bola trabalhada ali pro número 7. Quem é o 7 da Ponte, narrador? É o Jean Dias, dominou, soltou na frente, chega a zaga do Netuno, tira a bola, sobra no campo intermediário, círculo central do gramado, divide por ali, o Dudu ganha do Luan Dias, solta a bola pelo lado esquerdo pra Vitor Andrade, recua, toca essa bola aqui no campo de defesa pro Concha, pro Danilo Barcelos, pro Concha, vai, Carlos. O Vitor Andrade cansou, hein, cara? O Vitor Andrade cansou de fazer aquele sistema vai e vem, cansou, a Ponte tá tendo problema pra achar de novo o meio campo da equipe do Água Santa. Olha o Ademilson, passou o primeiro, passou o segundo, por baixo chegou o Simon fazendo a falta. Amarelo. Falta do Simon pra cima do jogador da equipe do Água Santa. E a Ponte tinha essa bola dominada no campo de defesa. Aí os caras ficaram brincando, ó. Cartão amarelo pro jogador da Ponte Preta, pro Simon, né, Pedro? Cartão amarelo pro Simon, camisa número 4 do da Macaca, está amarelado e a falta perigosíssima pro Água Santa, Marcelo. Depois a gente vai confirmar aí, a Ponte tinha um jogador pendurado, né? Só o Léo Oliveira. Léo Oliveira, né? Então, o Simon... Agora o Simon tá pendurado, porque toma o segundo cartão. Lembrando que a Ponte Preta tem jogo quarta-feira. E depois tem o derby. Né? E ó, nada que esse negócio de poupar jogador, viu, gente? Mas antes tá de do derby, tá? Né? É Simon e Léo Oliveira, você acha que tem que poupar? Nada que esse negócio de poupar jogador. Sacanagem também, né? Se fosse um... não, mas a Ponte tem dessa. A Ponte geralmente jogou antes do derby, a Ponte descarta o jogo. Futebol Começa interior. a poupar todo mundo, não pode poupar ninguém não. E a falta é perigosa, por quê? Porque o Luan Dias pega bem com a perna esquerda e o Netinho tem um míssil, uma bomba na perna direita. E é meio que frontal, né? E são os dois que estão lá, viu? São os dois que estão lá. A barreira da Ponte tá na meia-lua da grande área. Meia-lua da grande área. O Robles também. Netinho pra bola, direto pro gol! Foi embora! Sai, Zica! Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ó, o Gerailson Souza tá com a gente, fala, quero o gol do Água Santa. Você tá ligado? Portal Futebol Interior, Valinhos FM. E atenção, torcedor. Vamos girar? Gira comigo. Gira comigo, tempo e placar do jogo pra você. Passados 18 minutos e 57. Já 19. Já 19, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, sexta rodada. É Série A1 em Diadema. Primeiro tempo, Danilo Barcelos foi pra rede. A Ponte vence. O Água Santa perde. 1 pra Macaca. 0 pro Netuno. Corsato. Supercopa Rei. Jogo foi paralisado no primeiro tempo com 15 minutos e 41 segundos. A bola tá prevista para rolar daqui a pouquinho. Às 17h30, sequência deste jogo, o Flamengo vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. O gol foi do Bruno Henrique. Ontem, o Santos venceu o São Paulo na Vila Belmiro pelo placar de 3-1. Daqui a pouco, 18h30, tem Guarani Palmeiras. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Daniel Rinaldi. Dão um recado aqui nos canais Futebol Interior. 87.9
A voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente. O Renan Castro ganhou um escanteio. Ele foi inteligente, bateu contra o Maguinho. A bola se perdeu, foi embora. Escanteio ao lado esquerdo. Favorece o Netuno. 20 minutos passados, segundo tempo. Posse de bola, escanteio curto. Renan Castro jogou pra trás. Netinho vai queimar pro gol. Chega, bate na bola o Dudu. Será que você vai chegar na bola, Dudu? Não, antes dele. Chega por ali, o Diogo Batista recua. Toca a bola pra Igor Vinhas. E aí, Carlos, 20 minutos passados, segundo tempo, fala do jogo, 1-0 Ponte. O jogo no segundo tempo é todo do Água Santa, né, Marcelo? O Água Santa tem a bola e encolhe a Ponte Preta no campo defensivo. A Ponte não tem ninguém para articular ali com os atacantes, né? Até acho que tá na hora do Alberto Valentim mexer no time também. Eu entendo que o Vitor Andrade cansou. O Jean Dias, infelizmente, não entrou bem na partida. O Danley também pouco aparece. Estava na hora do técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, fazer aí alguma alteração para tentar dar uma mexida nesse jogo e fazer a Ponte assustar um pouco mais aí o time do Água Santa, viu, Corsato? Daqui a pouco o Lino repete os jogadores no banco da Ponte para ver qual é a sua opção aí, né? Quem que você gostaria de ver nesse time da Ponte no segundo tempo. A Ponte tem posse de bola aqui no campo intermediário. Emerson chegou, ganha lateral. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo. Só foi o Carlos falar e são duas as alterações. E vai tocar ali atacantes, porque me parece o Everton Brito e o Bruno Lopes. Exato. Né? Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite, YouTube, Hora da Macaca. Se liga! Estamos lá onde só não é proibido falar da Ponte Preta. Hora da Macaca. Substituição. Vai, Pedro Lino. Substituição dupla na Ponte Preta. Saíram Vitor Andrade e Danley. Entraram o número 29, Everton Brito e o Bruno Lopes. Saíram Vitor Andrade e Danley. Entraram Everton Brito e Bruno Lopes na Ponte Preta. Então vai, Everton Brito, que número, meu querido repórter? Por favor. Everton Brito é o camisa número 29. 29. E o Bruno Lopes 77. 77 pro Bruno Lopes. Isso, então saíram 31 Vitor Andrade, entrou o 29 Everton Brito. E saiu 90 Derlei e entrou 77 Bruno Lopes. Vai, Carlos. Então, é isso que eu falei pra você, Marcelo. Ele vai tentar agora dar uma melhorada aí nesse time, né? O Everton Brito até não entendi por que ele não foi aí a primeira opção, já que o Jean Dias estava sendo poupado, né? Mas ele põe fogo no jogo aí pra Ponte, que o ataque da Ponte inexistente. A Ponte perdeu. O Vitor Andrade acabou o gás dele e o Danley não fez um bom jogo, não. E agora vem o time do Água Santa, campo de ataque, Vinha. Simon chega, mete o pé na bola, tira dali, a bola sobrou com o Everton Brito. Entrou bem contra a Internacional de Limeira. Foi bem no jogo, fez gol lá contra a Internacional, mas já perdeu a bola, deu a bola aqui um pouco mais atrás. Era pro jogador da Macaco Emerson. A bola voltou, sobrou pro time do Água Santa. Everton Brito já tá ajudando na marcação aqui pelo lado esquerdo, fazendo a recomposição. Luan Dias tá por lá. A bola voltou, sobrou pro jogador que é o Netinho. Netinho para, pensa, solta a bola pelo lado esquerdo pra Renan Castro. Lado esquerdo vem pro campo de ataque, encosta na marcação Jean Dias. Ele tocou dentro da grande área. Cuidado para não fazer pênalti. A bola voltou, sobrou. Ademilson deu toque para trás. É pro jogador Davi Gomes. Ele para, pensa, toca a bola para Vilian. Agora recua, toca um pouco mais atrás com o Fábio Sanches. Vem o capitão da equipe do Água Santa. Ponte Preta tocou a bola no meio para Netinho. Netinho dominou, encosta na marcação Bruno Lopes. A bola vem pro Davi Gomes. Davi Gomes dominou, jogou essa bola dentro da grande área pro Luan. É perigoso, cruzou na boca do gol. Segundo pau, chega, bate na bola. A zaga da Ponte manda para escanteio. Poderia ter um pouquinho mais de calma ali, né? O Concha. Mas ele não quis saber de conversa, não. Mandou para escanteio. Mais um no jogo pro time do Água Santa pelo lado direito, Pedro Lino. Mais um escanteio, é o sexto da partida. O Vicente Concha não viu que não tinha ninguém atrás dele e jogou para escanteio. Agora tem 23 do segundo tempo. Marcelo, 1-0 para Macaca. E escanteio, bola para dentro da grande área. Vem o toque de cabeça. Passa por todo mundo, vai embora. E o Ademilson tá reclamando pênalti? Ele só pede pênalti também, hein? Tá dizendo que foi seguro ali. O jogador da equipe do Água Santa no primeiro pau subiu o Fábio Sanches. Tá de sacanagem. E aí tava o Ademilson. Foi nada, hein? Cara, o cara tá com os braços pra cima, velho. Porque já teve um pênalti marcado pelo VAR, né? Segue o jogo. Eu também tô com você. Passamos de 200 em simultâneos no YouTube. Vai, Carlos. Vamos lá. Primeiro posse de bola, 69% posse de bola para a equipe do Água Santa, 31% de posse de bola para a equipe da Ponte Preta. Foram
3 escanteios já pro Água Santa no segundo tempo, 5 escanteios no total. Ponte Preta chutou 6 bolas no gol, 4 em direção ao gol. Já o Água Santa, 11 chutes no gol, 4 também em direção ao gol. Eu corrigi uma informação aqui, e só para não deixar passar batido, o último gol do Danilo Barcelos, eu havia dito que foi em 2017, não. O último gol do Danilo Barcelos com a camisa da Ponte foi no dia 2 de novembro de 2018, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte venceu o São Bento pelo placar de 2-1. Esse sim havia sido o último gol do Danilo Barcelos com a camisa da Ponte. São Bento? São Bento, 2018, Série B, Campeonato Brasileiro. Muito bem, o São Bento que sobe, naquele ano mesmo cai. Posse de bola pro time da Ponte, bola pro Dudu, tentou invadir a grande área por ali, chegou a zaga da equipe do Água Santa, tirou a bola, voltou, sobrou pro time da Ponte, Bruno, soltou, é pro Everton Brito, trabalhou, deu a bola pra Bruno, um pouco mais atrás, vai tocando pra Dudu, Dudu dominou, solta a bola atrás, é pro Simon, Simon vem, o zagueiro da equipe da Ponte Preta, vira o jogo, toca na direita, é pro Maguinho, são 2 jogadores do Água Santa na marcação, ele soltou pro Léo Oliveira, deu a bola pra Dudu, Dudu domina. Cara, não cruza a bola assim, cara. De um lado pro outro, rasteiro, quase que deu pro Ademilson pegar, mas deu sorte a Ponte. A bola voltou, sobrou do outro lado. Lado esquerdo, Everton Brito cruzou dentro da grande área. Domina, Bruno Lopes, das costas para a marcação. Solta pra trás pro Jean, bateu pro gol pra pegar o goleiro. A Ponte chegou agora bem no toque de bola, hein, Pedro Lino? A Ponte chegou bem agora nesse segundo tempo, só que o goleiro Igor Vinhas, esperto, fez a defesa. Segue 1-0 no Distrital Dinamar para Macaca. Danilo Barcelos foi o autor do gol, Marcelo. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, lado esquerdo. A equipe do Netuno, Água Santa, Davi Gomes, da ponta pro meio, tocou a bola, agora tá do lado esquerdo, pro Renan, pro Mike, cruzamento, trava a zaga da Ponte Preta, tira. Felipe Vieira pergunta quem tá melhor. Eu apostei na Ponte, e aí, Carlos? Quem tá melhor no jogo é o Água Santa. A Ponte tá vencendo, mas melhor no jogo, na partida, é o Água Santa. Tá tentando buscar aí o gol de empate. O Roberto Zapiense tá mandando boa tarde pra gente. Valeu, Roberto, tamo junto. É escanteio, lado esquerdo, mais um no jogo, favorece a equipe do Água Santa. Pelo lado esquerdo, quem tá lá é o Renan Castro, lateral esquerdo. Chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com Simon, tira. A bola vai ficar de novo aqui dentro da grande área. No toque do Davi Gomes, ela se perde, vai embora. É tiro de meta pro goleirão da Macaca, Diogo Silva, fazer a batida. Vai, Carlos, placar ao vivo, informa. Bola rolando lá em Belém do Pará, Supercopa Rei, segundo gol do Bruno Henrique pro Flamengo, hein? O jogo começou aí às 5, recomeçou às 17h30. Estamos com 21 minutos do primeiro tempo por lá. Agora Botafogo 0, Flamengo 2. O Ayrton fala, vamos dar aquela força pro narrador, vamos dar like. Boa, Ayrton com H. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você que tá junto com a gente aqui no YouTube, dá um joinha na transmissão. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você com a gente. Também clica no sininho para receber as notificações, a enquete, quem vence o jogo. Por enquanto, 61% entendendo que a Ponte vai vencer. E a Ponte tá tendo um jogador ali que tá saindo fora de campo para ser atendido, é o Simon, o número 4. É o Simon. E daqui a pouco vai ter alteração por atacado na equipe do Água Santa. Valinhos FM, futebol interior, rádio FI, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 28 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1, sexta rodada em Diadema. A Ponte vai vencendo fora de casa. Gol no primeiro tempo do Danilo Barcelos. 0 pro Água Santa, 1 pra Ponte, Carlos. Supercopa Rei, o Flamengo vai vencendo o Botafogo com 2 gols de Bruno Henrique. 22 minutos do primeiro tempo, 2-0 pro Flamengo. Lembrando que o jogo ficou aí quase mais de uma hora, né? Paralisado em virtude das fortes chuvas que caíram em Belém. Ontem, o São Bernardo venceu a Inter de Limeira pelo placar de 2-1. O Santos venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Daqui a pouco, 18h30, tem Guarani e Palmeiras. Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Daniel Rinaldi vão transmitir o jogo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Eu, você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Vem Água Santa. Ademilson pro gol. Fora. Pegou mal na bola. Foi embora. Ele vem aí, hein? Foi inscrito esta semana e vai entrar no time da Ponte Preta. Provavelmente na vaga do Simon, né?
provavelmente na vaga do Simon, o Sérgio Rafael, que é amado pro Carlos Corsato. Sérgio Rafael vem aí, vai ser mais uma novidade no time da Ponte Preta, né? Pra vaga provavelmente do Simon. É isso, lembrando que a Ponte fez 1, 2, 3, 4 é a 5ª alteração, né? Isso, parou 3 vezes o jogo também. Sérgio Rafael. Que número que é o Sérgio Rafael, o meu repórter? Sérgio Rafael é o número 6. 6. Sérgio Rafael. Sérgio Rafael. Chegou na Ponte Preta na temporada passada, tem o crivo do rebaixamento, carimbo do rebaixamento para a Série C, né? Vice-campeão carioca com Nova Iguaçu em 2024 na final contra o Flamengo. Não estava inscrito, Não. Aí o Castro vai pro futebol boliviano. A Ponte escreveu o 25º jogador. A Ponte tem mais 5 vagas para escrever. Substituição. Vai. No Água Santa saíram William, camisa número 5, e Luan Dias, camisa número 10. E entraram 22, Arthur Corec, e o número 5 do Água Santa. Ou não? Número 5 saiu. É, o número 5 saiu. É o William. É, o William. Entrou o Arthur Corec e saiu também o Luan Dias, né? Isso, o Luan Dias saiu. Entrou o saiu. Ramon, número 20. Isso, Ramon, número certo, 20. Muito Ramon, bem. número 20. Na Ponte Preta saíram o Simon e entrou o Sérgio Rafael. Simon com a 4, Sérgio Rafael com a 6. Então, só recapitulando no Água Santa, Marcelo, saiu o Luan Dias e o William, entraram Arthur Corec e o camisa número 20, Ramon. Agora o árbitro erra ali, viu? Porque pra mim era escanteio pra Ponte Preta, ele deu tiro de meta. Pra mim, o Ramon, que entrou agora, ele bate na bola por último. O árbitro deu tiro de meta pro Água Santa. Enfim, uma jogada até não difícil de se ver ali, que teve desvio, porque a bola vai na direção contrária do atacante da Ponte, ensina onde o zagueiro estava virado, enfim. E não foi nada, não foi pênalti também não, tá? Não, mas era escanteio pra Ponte. Escanteio pra Ponte. Esse Arthur Corec, ele é atacante, viu, Corsato? E detalhe, tem só 21 anos de idade e nasceu em Diadema. É filho da terra lá. Nasceu em Diadema, fez toda a base no time do Água Santa, vem das categorias de base, viu? E agora deram uma pegada no Dudu ali, ele tá sentindo, o árbitro deu vantagem, a bola tá do lado esquerdo pro Danilo Barcelos, ele joga a bola pra fora. Chegaram firme, hein? Chegaram forte. Fizeram como o Arthur Eugênio faz com a gente quando a gente não faz uma boa transmissão. Chega forte pra representar ali o time do Água Santa. Quero ver o que o árbitro vai fazer, né? Foi o Mike, não foi? Não, 22. Foi o Arthur Corec. Foi o Corec. A gente falava dele e ele chegou forte ali. Merecia um cartão amarelo pelo menos, hein? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o árbitro deu o cartão amarelo pra ele. Esperou a jogada terminar porque a Ponte tinha levado vantagem, mas o Danilo jogou a bola pra fora. Então pintou cartão pro jogador do Água Santa. Nem pegou na bola, já tomou cartão, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, nem entrou direito e o Arthur Corec, camisa número 22, recebeu o cartão amarelo. E o Marcelo, uma curiosidade é que o nome do presidente do Água Santa chama Paulo Corec. Ah, é? Muito bem. São 3 cartões no jogo e o primeiro pro Água Santa, né? Pro Arthur Corec. Pra Ponte, o Simon que foi embora e o Léo Oliveira que continua no gramado. E aí, Carlos? Estamos com 30-3. Fala do jogo, segue 1-0 Ponte. Bom, vamos lá. Ele tira um volante, coloca um meia. Tira um meia, coloca um atacante. Então, vamos lá. Ele tira um meia, põe outro meia, tira um volante, coloca um atacante. O Vinícius, o Ramon Vinícius, esse carequinha que entrou aí, é meio campo, tem 24 anos de idade, nasceu na cidade de Piracicaba, né? Vai tentar armar o time e fazer o que vinha fazendo o Luan Dias. O Luan Dias eu só entendo que saiu do time porque cansou, viu, Corsato? Pra mim, era um dos melhores jogadores do time. Um dos destaques do time, junto com camisa número 8 aí, o Netinho. O Corec é atacante, 21 anos, é filho da casa aí, né? É filho do presidente, é filho da casa. Então, vamos ver o que pode fazer aí esses dois jogadores. O Marcelinho Paulista vai tentar, né? Vai tentar colocar o time um pouco mais à frente. Futebol é o que ele tem interior. que fazer. O time perde pelo placar de 1-0, o Netinho fica mais agora. O William, que saiu, era volante também. Portanto, agora só um volante no time do Água Santa. Marcelo. Eu. Uma sequência aqui de gente que mandou mensagem que está ouvindo. O Victor Pimentel está na escuta. A Roberta e o Arthur
está ouvindo a transmissão do futebol O Wilson interior. da Rocha também colocou o nosso som, né? Colocou o nosso som lá na TV dele. Um abraço pro grande Wilson da Rocha. Valeu, o Carlos Antônio tá em Pouso Alegre acompanhando a gente, o Ted Henrique fala Mercedes. O João Marques, de Bauru, o Evandro Luiz, boa tarde amigos, precisamos de mais um gol para sair do sufoco. Rodrigo Brugneira, boa tarde, precisamos ganhar para ir afastando a Série A2, porque a classificação vai ser difícil, grupo difícil. Eu acho que é uma coisa de cada vez, né? Mas a vitória hoje é muito importante se ela se concretizar. Toque eletrônico do Bolacha na mesa de som da Valinhos FM e também da Rádio FM, marcando agora 35. Olha o Água Santa, bola pra dentro da grande área, afasta, a zaga da Ponte tira, voltou, sobrou, Ademilson bateu pro gol, pega o goleiro, Diogo Silva. Os jogadores da Ponte ficaram pedindo ali um toque de mão, né? Mas o árbitro não deu, então tem que ir pro jogo, gente. Não pode deixar, não, tem que ir pro jogo. Diogo Silva, mais uma boa defesa do goleiro da Ponte, Pedro Lino. Mais uma belíssima defesa do Diogo Silva, agora queima a roupa. 35 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pra Macaca no Distrital de Namar, Marcelo. O Rafael Alves está pedindo para mandar um abraço pro Luca, tá no Texas, acompanhando também a nossa transmissão, quase 230. O Júnior tá aqui também, a Sônia Matias, segura a Ponte. O Gerailson tá falando, vem gol do Água Santa. Posse de bola pro time da Ponte, chega por ali a marcação do Ramon, sai jogando de calcanhar aqui no campo de defesa, toca a bola pra Netinho, puxa o time do Água Santa pro campo de ataque, bola enfiada lá pelo outro lado pro Arthur, pro Corec, vai pra cima da marcação, falta. Ele tem uma proteção ali na mão direita, parecido com essa minha aqui, azul. E o jogador da Ponte que fez a falta tomou cartão, hein? Foi o Danilo Barcelos que fez a falta, vamos ver na repetição. Mas o jogador da Ponte levou cartão, é falta pro time do Água Santa. É o Concha, né? Foi o Concha. Saiu até a caneleira do jogador do Água Santa, vai. Amarelo. Vai. Camisa número 26 da Macaca, Vicente Concha, está amarelado na partida. É o quarto cartão do jogo, né? 1, 2, 3 pra Ponte, 1 pro time do Água Santa. Bola aqui pra dentro da grande área, passa por todo mundo, vai embora. Escanteio, viu, Marcelo? Meu Deus. É escanteio? Escanteio... Não, é lateral. Era sair um pouquinho, pertinho ali da bandeirinha de escanteio, mas antes do escanteio, portanto, é escanteio pro time, é lateral pro time do Água Santa. Tem pressa... Deu reversão, hein, gente? Levantou o pé. Que fase, hein? Que fase do jogador da equipe do Água Santa. Ele mostrou lá, levantou o pé. Não pode levantar o pezinho. Não pode levantar o pezinho. Aí a bola volta para a posse de bola do time da Ponte Preta. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Amanhã tem, hein? Hora da Macaca e YouTube, Hora da Macaca, onde só não é proibido falar da Ponte Preta. Carlos, fala do jogo aí. 37,5, a Ponte vence 1-0. O Água Santa faz pressão, né, Marcelo? As alterações aí do Marcelinho Paulista, colocando o Arthur e também o Ramon, foram para colocar fôlego no jogo. E o Água Santa faz pressão na Ponte Preta. A Ponte não consegue fazer aquela saída apoiada, precisa achar um contragolpe aí. Eu achei que com a entrada do Everton Brito a Ponte poderia até melhorar aí esse passe, né? Mas não foi o que aconteceu não. O Água Santa é melhor e a Ponte se defende como pode, viu, Corsato? E o Everton Brito ele não consegue acertar nada. Eu não sei se eu que dou azar, porque na jornada que ele foi bem eu não tava, cara, que foi contra a Inter de Limeira. Mas não acerta nada o tal de Everton Brito, pelo amor de Deus, que horror. Posse de bola pro time da Ponte Preta, perdeu, o Dudu já saiu jogando errado. A bola sobrou pro time do Água Santa, vem por ali com o Davi Gomes, solta essa bola pelo lado direito, quem domina por ali, o Diogo Batista fez uma firula na bola, a bola voltou, sobrou pra ele, vem aqui pelo lado esquerdo pra Ramon, Ramon dominou, solta a bola pro Renan Castro sai da ponta, vem pro meio na caça dele, tá o Jean Dias, ele solta a bola no meio círculo central do gramado, campo de ataque, vem apoiar o time, o Fábio Sanches, toca essa bola pro jogador que é o Ramon, virou o jogo, tocou aqui na esquerda, é pro Davi Gomes, pra lá, pra cá, da ponta pro meio, na cavadinha, jogou dentro da grande área, chega na recomposição, o Danilo Barcelos tira pro time da Ponte Preta, aí não consegue ficar com a bola, a Ponte perde de novo, dá pro time do Água Santa posse, pro Davi Gomes, vai bater pro gol, quer ver? Puxou pra perna direita, voltou, sobrou a batida do Netinho, explode na marcação do jogador da Ponte. E lá, abre contagem, velho. O Dudu acertou naquela área perigosa, hein? Aí dói, hein, Pedro Lino? Aí dói, só que segue o jogo. 1-0 pra Macaca, 40 minutos do segundo tempo. E ô Marcelo. Oi. O Carlos Corsato falou do programa que teve Love Songs, né? O Batata aproveitou e falou assim, mandou aqui no zap, falou assim, manda Eterno Amor, Sampa Crio. Tá apaixonado, viu?
Grande Batata, um abraço pra você, meu querido, abraço pro Amazonas, o Gerailson tá falando, sou aqui do Amazonas, aqui o pessoal é do Água Santa, beleza, obrigado pela audiência, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, seja bem-vindo, o Netinho vai embora, Aqui só tem doido, viu? Os dois melhores do time saíram. Então, o Marcelinho Paulista tá dando uma chance pra Ponte aí, porque ele tira o Netinho, provavelmente por cansaço, porque pra mim o Netinho, eu acho que jogou até mais do que o Luan Dias, que já saiu, né? Mas serão 2 alterações aí no time do Água Santa. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Quase 250 simultâneos aqui no YouTube. Alterações no time do Água Santa. Já já a gente vai confirmar. Já já a gente confirma. Júnior tá aqui. Valeu. Canal Coruja FC vai Ponte. Roberto César Santos. Substituição. O Everton Brito voltou ao normal, tá dizendo ele. O Everton Brito vai fazer o segundo gol, João Limírio Neto. Vai, Pedrolino. Brilha, Pedrolino. No Água Santa saíram Netinho, camisa número 8 e 11, Davi Gomes. E entraram o 17, Wesley Dias. E o 19 é o Gabriel Silva. Então saiu o Netinho e o Davi Gomes. E entraram Wesley Dias e o número 19. O número 19 é o Gabriel Silva. 2 atacantes, hein, Carlos? Ele tira um volante e um atacante, coloca 2 atacantes. Agora a vida é o seguinte, né? A vida é uma festa, né? Agora pro Marcelinho. Ele empurra atacante, tira os volantes, tira o único volante que ele tinha no time bem Água Santa. Campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Renan, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Wesley Dias tava lá, hein? Pra trabalhar pela primeira vez no jogo, posse de bola, tiro de meta pro time da Ponte Preta. Vamos de teaser, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. E o Concha tá caído, hein? E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série 1, 6ª rodada, no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes. É o Distrital do Inamar, na cidade de Diadema, nesse domingão, 2 de fevereiro de 2025. O placar é FI, Valinhos FM aponta 0 Água Santa, 1 Macaca, 1 Ponte, 0 Água Santa. Vai, Carlos! Caíram os 2 últimos invictos do Paulistão nesta 6ª rodada. O São Paulo perdeu pro Santos pelo placar de 3-1 ontem na Vila. A Internacional de Limeira ontem no Limeirão perdeu por São Bernardo pelo placar de 2-1. Daqui a pouco a bola rola para Guarani Palmeiras. Lucas de Souza, Daniel Rinaldi, Albert e Cavalcante vão transmitir o jogo. Valinhos FM 87.9. E agora tem uma falta ali o time do Água Santa. E a falta é meio que da intermediária. Não tem mais o Netinho que pegava bem na bola, mas é o Diogo que vai pra bola. Jogou dentro da pequena área, na boca do gol. Sobe Diogo Silva. E aí tava lá com ele, me parece o Wesley Dias, ou o Gabriel Silva. E ele põe a mão na barriga, deixa a bola no gramado, na pequena área, o goleiro da Ponte. Também pra ganhar um tempinho aí. É o 17, Wesley Dias. Grandalhão que subiu com ele, Pedrolino. É isso mesmo, o Diogo Silva subiu junto com o Wesley Dias. Só que ele caiu de mau jeito lá, tá reclamando. Agora temos 43 do segundo tempo, o goleiro da Ponte continua caído, Marcelo. O Mulinho, motoboy, tá com a gente, vamos Ponte. Deixa eu ver quem mais aqui, o Marcelo Borges, estou aqui, só de olho, prestigiando a melhor equipe, obrigado. Aislan, tá aqui também a Sônia, valeu gente. Oton, vamos Ponte. Otton. É Otton? Pelo jeito é Otton. Então tá bom, se você tá falando, cara, quem sou eu pra discordar? Joel Silva, tamo junto, Joel Serponte. Ô Corsato. Oi. Você tava falando aí do Wesley Dias, né? O Wesley, ele não é atacante, ele é meia, né? Meia? Ele é meia, joga como segundo volante, tem 1,81 m de altura, 29 anos. E um detalhe, rapaz, eu vejo na ficha dele aqui, ano passado ele esteve no São Bernardo, 31 jogos, uma assistência, nenhum gol. Ele é campineiro. Nasceu em Campinas em 22 de junho de 95. Campinense, posse de bola pro time do Água Santa, bola aqui pelo lado esquerdo, Ademilson, ele domina, pensa, solta essa bola pra ele, pro Wesley Dias,
Campineiro. Dominou, vai pra cima da marcação do Dudu. Trabalhou com o Ademilson pro Wesley Dias. Tentou no meio das pernas do Dudu. Dudu fechou as pernas, ganha essa bola, vem pro campo de ataque. 1, 2, 3, de branco pra cima dele. Boa bola, bola boa. É pro Bruno. O Everton Brito tá do lado esquerdo, mas ele tá sozinho. Chega, ajuda. O Jean Dias vai pra cima da marcação. Tenta ganhar essa falta. 1, 2 jogadores do Água Santa. Chegou, desarma o jogador da Ponte Preta. E aí, o árbitro não deu a falta. Melhor pro time do Água Santa. Vem pro campo de ataque com o Gabriel Silva. Vai pra cima da marcação. Chega Maguinho, mete o pé na bola, tira. A bola volta, sobra com o Bruno Lopes. Ajuda na marcação, toca pra Dudu. Dudu dominou, deu pra Jean Dias. Opa! Saiu da ponta pro meio. Falta, tá parado o jogo. Falta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Essa jogada era pra cartão, né, Corsato? Eu também achei, viu? O Renan Dias puxou o jogador da Ponte, era pra cartão. O árbitro da partida aí, o Fabiano Monteiro dos Santos, refugou dessa vez. O Batata falou do Sampa Crio, tem uma música do Sampa Crio que fala me dê sinais e não deu nenhum sinal que é dar cartão. Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área, Jean Dias cruzou na boca do gol, rasteirinho por baixo, chega a zaga. Não pode perder esse contra-ataque, cara. Mas eu achei que o Jean Dias fez Mais certinho. 5. É que demorou pra chegar o Everton Brito. Fala, meu repórter. Mais 5 de acréscimo. 5, tá numa fase espetacular o nosso presidente. Já foi reeleito pra 2100, até 2100 A música do Sampa Crio me deu uma chance, cara. Não vai me dar sinais? Eu tô errando tudo hoje, né, cara? Sinais é do Já Sorriso errei Maroto. onde o bike joga. Pagode você fala comigo, sinais é do Sorriso Pagode você Maroto. fala com a gente, deixa sertanejo com você, viu, Marcelo? A Ponte Preta tava no campo de ataque, não tá mais porque o auxiliar pegou ali, dedou o Jean Dias. Já errei o Mike, onde ele jogou, a posição do Wesley Dias. Já errei música, eu vou parar. Parei, não vou falar mais nada, só vou tentar narrar o jogo. O TC Filmagem Colarelli. Abraços, irmãos Corsato. Grande Toninho Colarelli. Pedro Lino. Ô, Tamo Toninho. junto, Toninho, aquele abraço. Encomenda a credencial, Toninho, senão terça-feira, você vai ficar queridão. de fora, viu, Toninho? É. Não encomenda a credencial e pede uma fotinha não, pra você ver se vai entrar no estádio terça-feira. Toninho Colarelli, grande abraço, pessoal de Limeira acompanhando a gente. Fala com o Edinho Campos que ele resolve o seu problema, tá? O Vanderlei, Ilha Solteira, com a Macaca, vamos que vamos, DJ Digo, que sofrimento. Haja coração, daqui a pouco tem Guarani, tem Palmeiras, tem Guarani com todo o timaço FI, e vem pro campo de ataque esse jogo também na Valinhos FM, o time do Água Santa trabalhando, posse de bola, o Robles virou quase que um atacante, tá pela direita agora a bola pra Diogo Batista, cortou da ponta pro meio, jogou dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, se abaixa, tira de cabeça o Dudu, ela voltou, sobrou com o Robles, só o Igor Vinhas no campo de defesa do Água Santa, do Netuno, a Ponte toda atrás da linha da bola, e ganhou, invadiu a grande área por baixo, a zaga da Ponte tira. Meu Deus do céu, Everton Brito pega essa bola aqui no campo intermediário, lado esquerdo, perna direita, vira o jogo, toca a bola, tapa a boca do narrador, o Everton Brito, que jogada, boa bola pro Jean Dias, invadiu a grande área, fez o corte, vai pintar o gol, tocou pro Bruno, perdeu. Não pode, Chuta isso aí, cara. Perdeu, Jean Dias tem que ter chutado. O Bruno chegou atrasado, não conseguiu chegar na bola. A Ponte perde o segundo gol, mas o Água Santa insiste, persiste, não desiste. Perde o jogo, a Ponte vence. A Ponte vai conseguindo a segunda vitória e a segunda vitória no campeonato fora de casa. A primeira na estreia contra o Novo Horizontino. A Ponte que não vence há 4 jogos. Trabalhando, o time do Água Santa ainda tem jogo, vamos até 50. Na tela 47 e 50. Posse de bola pro Netuno, chega, a zaga da Ponte tira. Jean Dias, vai embora, meu filho. Vai embora, passa a metade do gramado, estufa o peito, o Everton Brito tá correndo dentro da grande área, lado direito ele para, pensa, refuga, fica com a bola, espera chegar alguém, dá a Ponte Preta, a bola pelo lado direito, é pro Maguinho, o Maguinho explode contra a marcação do jogador do Água Santa. Não pode perder esses lances. Lateral, posse de bola pra Ponte, Carlos. O Jean Dias tem que ter chutado aquela bola, Marcelo. Quando ele fez o corte, trouxe a bola pra perna esquerda, bate pro gol, cara. Bate pro gol, não poderia ter feito, olha lá, ó. Ele tirou o Vinícius, ó, bate pro gol. Aí ele tentou tocar pro Everton, pro Bruno, acho que era o Bruno Lopes que tava lá, né? Tentou tocar pro Bruno lá, era o Bruno Lopes. Cara, era chutar pro gol, era chutar, correr pro abraço, fazer o segundo gol da Ponte e vencer o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É isso, manda abraço pro José Roberto Oliveira, pra Silvana Pereira, Gláucia Oliveira, todo mundo com a gente. Portal Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Então deixa eu ver esse lance aqui. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gabriel Silva pegou uma bola aqui no campo de ataque, a bola voltou pra ponte, mas tá com o Igor Vinhas. O Igor Vinhas tá no meio campo, rapaz. Virou volante. Armou contra-golpe, toca essa bola lá do esquerdo, chega, a zaga da ponte tira. Agora é pra matar o jogo, vamos no contra-golpe. Bola pro Everton Brito, tá sozinho. É pra se virar, Everton. 1, 2, 3 do Água Santa. Passa o Jean Dias, ele não toca, o Jean Dias fica desesperado lá no campo de ataque. Não pode demorar pra decidir. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Coruja FC tá dizendo que é teste cardíaco torcer pra ponte. Ah, vá! É posse de bola pro time do Água Santa. Chega a zaga da Ponte Preta. O árbitro não deu falta, não. Melhor pra Macaca e não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Fabiano Monteiro dos Santos. Ponto final em Diadema. A Ponte Preta vence a segunda no campeonato. A segunda vitória da Macaca fora de casa. Ponte Preta 1, gol de Danilo Barcelos de pênalti. 0 pro Água Santa. Ô Bolacha, vamos pagar teaser aí. Ganhamos essa bagaça. Pera aí, Carlos. Segura a onda aí, Carlos. Ganhamos essa bagaça. Então chama o teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós ganhamos essa bagaça. Sim! Futebol na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Batemos quase 300 simultâneos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ganhamos essa bagaça. Ganhamos essa bagaça. Soma mais 3. Soma mais 3 pontos para Macaquinha. Cara, o jogo na entrega, a Ponte Preta entregou muito. Não dá para dizer que faltou entrega desses jogadores da Ponte. Mas vamos aqui olhar para o lado técnico. No lado técnico, a Ponte Preta deixou muito a desejar. Muito espaço para o time do Água Santa. O Água Santa, enquanto teve Luan Dias e o Netinho em campo, os caras aproveitaram para chutar. É que vamos combinar, né? Uma das melhores contratações da Ponte nessa temporada, por enquanto, o goleiro Diogo Silva, seguro, vem fazendo boas defesas aí de fora da área. Vitória importante, Ponte Preta vence mais uma fora de casa. A Ponte que só perdeu um jogo, esse jogo em Campinas. Fora de casa, a Ponte está fazendo um campeonato perfeito, vai a 9 pontos para aquele primeiro objetivo. A Ponte chega na metade do campeonato, faltando 6 rodadas, com 9 pontos. Precisa de mais 3 pontos em 6 jogos. É claro que o torcedor da Ponte quer mais, é claro que eu também quero mais, né? Mas pro primeiro objetivo tá bom demais para quem viu a Ponte Preta no final da temporada 2024. Muito bem, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Não quer ir, não. Deixa quieto. Deixa eu fazer. Quieto. Hipercap Brasil, restaurante do Dadá e concessionária assim com a gente. Tá pago, Bolacha. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá fazendo greve, o Gabriel. Truco. Tá fazendo greve, Gabriel. Tá louco. Bom, Carlos Lemos Matozinho, Sônia Matias, Roberto César Santos, Renato Bueno, Vivi Vicente, Wilson Correia, o Ayrton, valeu, meu querido. Tamo junto, o Akira Miyamoto, Aislan. Tá todo mundo com a gente. Obrigado aí pela audiência e pela companhia. Será que dá tempo de pegar jogadores ainda ou a gente tem que fechar, Carlos? A gente pode ficar até 18h05. 18h05? Isso. Então vamos pegar a palavra do jogador da equipe do Água Santa, me parece o Mike. É um campeonato muito curto, que não tem tempo para erro. Jogo atrás de jogo, mas a gente precisa, na base do diálogo, na base dos treinamentos, na base da concentração, se cobrar um ao outro para a gente não cometer os mesmos erros. Porque a gente não pode mais deixar de perder pontos, principalmente dentro de casa, numa competição difícil como é o Campeonato Paulista. Tá aí o Mike, jogador do Água Santa, Marcelo, falando aqui no microfone do Futebol Interior. Vamos ver, vamos tentar pegar o da Ponte Preta rapidinho aí, né? A Ponte Preta que conseguiu a segunda vitória no campeonato e as duas fora de casa, viu, Carlos? Lembrando que o Água Santa só não tá ali na zona do rebaixamento porque a Internacional de Limeira tem 4 pontos sem nenhuma vitória, né? Só a Internacional e Botafogo não venceram na competição, o Botafogo tem 3 pontos, a Inter tem 4 pontos, o Água Santa, apesar de 6 jogos, 4 derrotas, tem uma vitória e um empate, então no primeiro critério de desempate ele não tá ali na zona do rebaixamento, só por isso, mas tem pontuação de time de zona do rebaixamento, viu, Danilo Corsato? Marcelos, vamos ouvir. Intervalo, né, que a gente tá se reconhecendo cada vez mais o espírito de Ponte Preta a cada jogo que passa. Campeonato Paulista não tem jogo fácil, né? Não é da boca para fora, a gente sabe o quanto é difícil o Paulistão.
estamos evoluindo a cada jogo, fisicamente principalmente, né? Para que a gente consiga se unir cada vez mais e as vitórias vão saindo naturalmente. Estou feliz de novo pela grande atuação da equipe. Tá aí o Danilo Barcelos, o autor do único gol da vitória da Macaca contra o Água Santa por 1-0. Carlos, a Ponte Preta aqui no grupo D, por enquanto, tá na segunda colocação com 9 pontos e volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 5, às 7h30 da noite, contra o Noroeste, no Alfredo de Castilho, em Bauru. Corsato, só pra rapidinho aqui, se fosse pra gente eleger o melhor em campo aqui, a Ponte venceu o jogo pelo placar de 1-0. Lembrando que as notas vão lá no blog Planeta dos Macacos, no site Futebol Interior. Pra você, quem foi o melhor em campo da Ponte? O Danilo Barcelos, ele fez o gol de pênalti da Ponte, né? Mas eu gostei da atuação do Vitor Andrade, apesar de ter sido substituído, pra mim foi o jogador que fez as melhores jogadas da Ponte. Eu votaria no Vitor Andrade. Depois que saiu, deu problema também. Depois que ele cansou, né? A Ponte teve problema. E aí, Pedrolino, pra você o melhor em campo? Danilo Barcelos também. O Marcelo votou no Vitor Andrade. Danilo Barcelos. Só pra não passar em branco, público e renda. Vai. No Distrital de Inamar. Público, 4.868 para uma renda de R$ 76.635. 4.868, a renda R$ 76.635. Uns 400 torcedores da Ponte, de 400 a 500 tínhamos lá. Deixa eu abraçar aqui o Murilo César, da Vila Marieta, e eu vou ter que desempatar essa bagaça aí. Eu vou dar o voto pro Vitor Andrade, que sofreu o pênalti, né? E enquanto teve fôlego, foi o melhor jogador da Ponte Preta em campo. Menção honrosa pro Diogo Silva. Então, Vitor Andrade eleito o craque do jogo. Muito bem. Ô, Pedrolino, seu destaque final na nossa jornada esportiva já tem Palmeiras e Guarani. Destaque final que a Macaca volta a campo na próxima quarta, às 7h30 da noite, contra o Noroeste, no Alfredo de Castilho, em Bauru. E o Palmeiras entra em campo daqui a pouco contra o Guarani aqui no Brinco de Ouro. A Ponte Preta ou fica em segundo caso o Guarani vença, ou volta para a terceira colocação caso o Palmeiras vença. Muito bem. Valeu, Pedro. Se empatar, o Palmeiras assume a segunda colocação de novo, porque fica com saldo de gols maior. Beleza. Um abraço pra você, Pedrolino, e até quarta-feira. Abraço até quarta-feira. Tamo junto. Valeu. Quarta-feira, o Carlos Corsato narra o jogo. E é claro, estaremos todos por aqui para estar junto com você aqui no Portal Futebol Interior nesse domingão 2 de fevereiro. Bom, Carlos, o seu destaque final aí. Não há tempo para mais nada. Vem aí Guarani Palmeiras com Lucas de Souza, Daniel Rinaldi e Albert Cavalcante amanhã, na Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Tudo sobre Ponte Preta e Água Santa. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Valeu, Celso Fittipaldi chegou por aqui. Valeu, Celso. Obrigado pela audiência. O Marcos Oliveira falando que a Ponte agora tem um bom goleiro. O Eduardo Júlio, ganhamos, mas o time é ruim demais. Valeu todo mundo que participou aqui na nossa live no YouTube Futebol Interior. Eu, Marcelo, em nome do Bolacha, em nome do Pedro Lino, do Carlos Corsato, nós agradecemos demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Vem aí na seguidinha, não desligue o rádio. Acompanhe a gente, porque tem Guarani, tem Palmeiras e Guarani para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Quarta-feira tem mais, amanhã tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Valeu, gente. Tchau, até mais.